Olá, gente! Estamos aqui finalmente para dar este primeiro passo do nosso podcast. Finalmente, uma ideia que eu já tô querendo fazer há muito tempo. Acho que eu já até falei no Instagram várias vezes que eu tenho muita vontade de ter um podcast. Eu compartilhei isso com as minhas amigas que estão aqui, a Aline, Gi e a Paulinha, que vai chegar daqui a pouco. E tá acontecendo, nem tô acreditando. E esse é o podcast Pode Dizer. Por que pode dizer? Pode dizer. Vai ser um podcast para você soltar o verbo, não vai ser só para nós. É um espaço pra gente reclamar, mandar direta, falar tudo que a gente pensa. E o público também, principalmente. A gente quer muito a participação do público, quer que as pessoas mandem mensagens, mandem diretas, mandem recados. E também as pessoas que a gente vai convidar aqui. Esse primeiro episódio é um piloto, né? A gente tá aqui fazendo um teste, é a primeira vez que eu faço isso, eu estou nervosa, então vocês me compreendam. Então esse episódio piloto, esse teste vai ser pra gente ver como é que vai funcionar a nossa dinâmica e tudo. Então vai ser só nós 4 hoje, não teremos convidadas por enquanto. Então a Aline, a Gi, a Paulinha se atrasou um pouquinho, teve um probleminha e vai chegar. E aí este primeiro a gente vai conversar, vamos falar sobre nós. E nós temos também uns quadros, que mais no finalzinho do episódio vai ter esses quadros que a gente vai falar algumas coisinhas. E a dinâmica vai ser sempre essa, a gente vai conversar com o convidado, ele vai apresentar, né, o trabalho dele, quem é e tudo. Vamos bater um papinho, tendo matemática, e no final do episódio sempre vai ter alguns quadros pra gente debater, pra gente conversar. Então vamos lá. Eu sou Lídia Góes, pra quem não me conhece, né? E agora as gurias vão falar um pouquinho, vão se apresentar um pouquinho, né? Pra vocês saberem quem é ela, quem ainda não conhece essas duas moças aqui, minhas amigas. E aí, gurias? Começou aí? A Aline, a primeira letra do alfabeto, né? Começa pela ordem alfabética. Então, eu sou a Aline, pra quem não me conhece, mas muitas pessoas me chamam de Mãe Crespa, né? Sou criadora de conteúdo digital, moro em Porto Alegre. O que mais, gente? Mãe de 4 crianças. Sou mãe solo de 4 crianças e sou professora. Sou professora também. E sempre me esqueço porque faz 5 anos que eu não exerço mais a função. Então faz 4 anos que eu sou criadora de conteúdo digital. E iniciei a minha vida no digital, influenciada pela Lid. Eu não sei lidar com isso até hoje, né? Como mulher. Verdade, né? E passou, né, o tempo. Passou o tempo. Voando. Já tem alguns anos aí. Sim. Uhum. E isso é uma das minhas maiores alegrias, né? Eu não vou falar muito, porque toda vez que eu falo eu choro e hoje não é um dia pra chorar. Mas eu fico muito feliz de ter inspirado a Aline e ver a potência que ela é na internet hoje, os grandes obrigada, trabalhos amiga. que ela tem feito, e tá inspirando tantas outras mulheres também. Aí quando eu paro e penso, nossa, por que eu? Como que eu inspirei esse mulher? Tava só. Me faltava talvez um empurrãozinho. Verdade. Foi isso. Verdade. E você? Antes de eu me apresentar, eu quero dizer que eu estou muito feliz pela Lid estar tirando esse projeto do papel, que incomodei ela bastante. Quando ela disse que era uma vontade, eu ficava ali, e aí, já foi ver o local? Já, né? Verdade, deu o primeiro verdade. passo, então quero dar parabéns. Se Deus quiser, vai ser sucesso. Vai, sim. Eu me chamo Giane, mais conhecida como Gi Ferreira. Sou influenciadora digital e criadora de conteúdo. Mãe da Lívia Cacheada. Mãe solo também. E atualmente estou cursando técnico em publicidade. Então, daqui a um tempo eu já vou poder dizer que eu sou publicitária também. E a Paulinha, né? A Paula vai chegar daqui a pouco, então a gente não vai apresentar ela ainda, né? Quando ela chegar, ela fala um pouquinho dela mais. Então a gente segue nossa conversa aqui, né? Nós temos algumas pautas, algumas coisas. Como eu falei, o espaço desse podcast é pra gente reclamar, né? Falar algumas coisas. Porque assim, por que surgiu essa ideia? Né? A gente tem o nosso grupinho ali de amigas que a gente fica batendo papo, vira e mexe, a gente tá conversando várias coisas, né? E às vezes são situações que a gente fica ali só entre nós, que a gente tem muita vontade de falar isso pro público, e nem sempre a gente tem o espaço, porque fica só no Instagram ali, acaba que fica meio cansativo, porque aí eu falo uma coisa, aí a Gi vai falar a mesma coisa, aí a outra vai falar a mesma coisa. Aqui a gente fala tudo ao mesmo tempo, todo mundo dá opinião, então a gente vai começar por esses pontos, né? Do que vocês querem reclamar, gurias? O que vocês querem falar? Soltem o verbo, bora. Então, já que nós estamos, né, se aproximando do Dia das Mães, vamos falar sobre publicidade no Dia das Mães. Publicidade no Dia das Mães.
Quem nos Então- acompanha no Instagram já deve ter ouvido algumas coisas, porque a gente já vem dando umas alfinetadas, né? Tem um tempo. Então, quando uma empresa, né, uma marca, pensa em toda a questão da publicidade, eles fazem um estudo, porque é uma grana alta investida. Publicidade já tem várias estatísticas, né, e estudos que mostram a quantidade em dinheiro que é gasto com publicidade por uma empresa. Então, eles não jogam dinheiro fora, né? Não. E para fazer uma pesquisa, por exemplo, agora Dia das Mães, o mínimo é tu pesquisar se aquela pessoa que tá fazendo a publicidade é mãe, É o mínimo, né? né? Mínimo. Principalmente quando é influenciadora, porque eu acho que assim, quando é modelo, por exemplo, é diferente de quando é uma publicidade feita com criadores de conteúdo, né? Com influenciadores. Então, eles Porque têm o modelo, que... ele entra como um papel de ator também, né? Sim. Eu sou modelo também, então eu falo disso com propriedade. Eu já interpretei vários papéis em comerciais, em trabalhos, que não tem nada a ver com o que eu sou, porque ali tu tá fazendo um personagem, é diferente, né, do modelo. Agora, o criador de conteúdo, não, né? O influenciador, ou o criador de conteúdo, que é quase a mesma coisa, ele tá mostrando quem ele é. Ele não é um Exato. personagem, né? Exato. Com algumas Ele tem exceções. uma conexão maior Mas tem, com exatamente, um público, né? com seguidores do que um ator, do que um Então é uma modelo. pessoa real. Então aí tu vê uma pessoa real que não é mãe falando sobre o Dia das Mães. Tipo, oi? Não tem muita lógica, né? Não tem. Não tem. E tem mais a questão das pessoas se sentirem representadas, né? Porque eu penso assim, quantas 1000 vezes em campanhas de Dia das Mães eu não me senti representada em não ver uma mãe negra, né? Uma pessoa negra ali me representando. E eu acho que não só as mulheres negras, né? Mas, por exemplo, assim, mães de... Ai, me fugiu a pergunta, me fugiu A agora. palavra. Me fugiu Mas, a palavra. Tem uma diversidade, um leque, Sim, né? mas de uma mães, sabe? Eu penso diversidade- mães indígenas, mães orientais. Exato. Mulheres trans, mulheres homossexuais, né? Casais de duas mães, porque, né? Mãe pode ser N jeitos, né? E Sim. as mães que são mães de crianças adotadas, né? A mãe que não gerou. Exato. Tem várias situações e a gente não enxerga isso na publicidade. É muito triste. É muito triste as Exatamente. pessoas não se sentirem, A né, inclusão. representadas ali. Eu acho bem complicado. Eu também sofro com isso, né? Tanto que quando eu comecei a ver mulheres parecidas comigo, não só na publicidade Dia das Mães, de outros temas, comecei a enxergar e aí eu, trabalhando como modelo, também me abriu mais espaço para isso. Sim. Tipo, nossa, tá melhorando. Mas ainda tá muito longe do ideal, muito longe. Principalmente, vamos falar do nosso nicho, né? A gente tá no Rio Grande do Sul, quem acabar vendo aqui, que não é daqui da região, não sabe. Aqui no Rio Grande do Sul funciona diferente, né? A gente tem contatos com pessoas de fora e percebe como funciona, né? Funciona diferente lá. É diferente. Aqui o mercado é mais fechado, o mercado nos exclui e nos esquece. Às vezes, tipo, falando de campanhas, às vezes nem tanto é a marca, é a assessoria que faz um trabalho mal agência. feito, muito mal feito, né? Exatamente. E preguiçoso, eu digo mesmo que é um trabalho preguiçoso. Tipo, As marcas têm que cuidar muito dessas agências que eles contratam pra cuidar dessa parte que a agência ela faz assessoria de marketing, né? exatamente. Das marcas. Então, eles têm que cuidar muito quem eles contratam, né? Eu acho a publicidade, ela deveria de ser um espelho, né? Eu acho que tinha que ser aquela coisa da pessoa olhar e se sentir representada, de se ver ali. E é uma coisa que dificilmente acontece. Alguns anos atrás era bem complicada essa questão aí, que nem a Aline falou, de comerciais com mães negras. Era sempre mães brancas, aquela família A família de... padrão da de margarina. comercial de margarina. E até que de uns 2 anos pra cá vem melhorando um pouco, mas ainda estamos longe de chegar no, né, Muito no longe. ideal. Mas vem melhorando um pouco. Mas agora esse ano teve essa questão aí, bem grande, de muitas mulheres que não é mãe fazendo campanhas de Dia das Mães.
Então, sei lá, eu não me sinto representada por essas campanhas, por essas propagandas, porque são pessoas ali que estão falando de algo que elas nem sabem, que elas não passaram, né? Sim. Nunca passaram, não vivenciaram. Eu fico me perguntando o porquê. Eu até falei, né, no meu Instagram sobre isso. Eu fiz uns stories meio revoltada, né, com uma cara de palhaço, porque eu fico pensando, essas pessoas, elas podem fazer publicidade durante o ano inteiro, qualquer data, sobre qualquer coisa. Então, por que nesta data que é específica pra gente, tipo, pô, e o que mais tem é mãe por aí, né? Falta de mãe não. Falta de mãe não tem. E uma outra coisa. Precisa, gente. A mãe precisa. Mas quando chega agosto, Dia dos Pais, eles contratam mãe pra fazer no lugar dos pais? Não. Eles não contratam. Porque tu pode... Eu já observei isso ano passado. Eu não observei, os influenciadores homens que são pais, a quantidade de publicidade que eles fizeram, fora do normal. É fora do normal. Fora do normal. No Dia dos Pais. E eu não vi eles, por exemplo, chamarem uma influenciadora que não... mulher... Que é mãe e exerce o papel com de seu pai, né? Pois é. Como eles fazem, que chamam as influenciadoras com as mães, pra ir com a mãe. Não, mas eu não vi chamar as influenciadoras pra chamar com o pai. Eles usam os influenciadores homens, entendeu? Por que essa diferença? Eu tô puxando da memória aqui, não tô conseguindo. Porque são mães, né? Daí com as mães podem fazer tudo, né? Mas com os pais... Pois é. Eu coloquei como meta. Esse ano eu vou prestar atenção quando chegar a época das campanhas Dia dos Pais. Vou prestar atenção, assim. Pode prestar atenção. Assim. Espero que alguém me contrate, né? Porque eu não sou pai, sou mãe, mas eu tenho meu marido que é pai. Então, me contratem pra fazer um job junto com ele, exatamente, né? Porque ele é pai. Não, e eu já vou deixar meu recado, a minha indireta aqui também, porque já que estão contratando mulheres que não é mãe pra campanha Dia das Mães, Dia dos Namorados tá chegando. Eu não tenho namorado. Quem quiser me chamar pra campanha Dia dos Namorados, né? Se for o caso de a gente achar um namorado fake também por um dia, não tem problema. Não tem problema. A gente dá um jeito, que mais tem a gente me querendo, a gente dá uma oportunidade por um dia pra alguém. Porque, né? É complicado esse apagamento da mãe, né? Eles parece que a gente não precisa. E quando eu reclamei lá dos meus stories, uma das coisas que eu mais fiquei falando é que eu não tava nem falando sobre mim só, né? Tô usando a minha voz pra falar por todas nós. E muitas, no caso de vocês duas, vocês são mães solo. A maior parte, né, do trabalho, da condição, do custo para criar um filho vem de vocês, né? Exato. A gente sabe que a situação, né, dos pais... Gente, se você fica no ar aí, né? Correria... Nem vou falar, mas fica aí no ar. Então, caramba, a mãe precisa desse job, gente. Dia a dia. A mãe precisa desse trabalho. Hoje mesmo foi uma correria pra estar aqui, sabe? É uma função, as gurias sabem. Cheguei em casa com 1% de bateria, tinha que arrumar livro, largar na escola, me arrumar pra... São coisas assim que nem sempre a gente consegue mostrar tudo lá nas nossas redes sociais, porque a gente não mostra, na verdade, nem 1%, né? No nosso dia a dia. Pra daí umas pessoas que não passam nem pela metade da metade que a gente passa no dia a dia, do perrengue, fazerem um papel que não nos representa, né? Que seria pra nos representar. Eu dei um exemplo até, eu falei, que bacana, né? Tu quer presentear a mãe desta criadora de conteúdo? Cara, manda um super presente pra mãe dela. Fala assim, olha aqui, ó, a gente vai te mandar um recebidão. Mas tem Dia dos Filhos, dar presente da tua mãe. Dá pra fazer essas campanhas faça aí, a campanha né? do Dia dos Filhos, é porque o comércio não é tão grande, não né? O Dia dos Filhos. O Dia das Mães é uma data que o comércio lucra muito. Eu que já trabalhei com isso, já trabalhei em comércio, o Dia das Mães... É muita grana que entra, porque é uma data bem vendida, né? Como Natal. Sim, eu lembro quando eu trabalhei na loja se falava não isso, adianta, né? As duas datas que mais entravam dinheiro, que mais se vendia, era Dia das Mães e Natal. Né, para ver a importância do que é o Dia das Mães. E pensando por esse lado também, o Dia das Mães é tão importante para as mães, né? É uma data super significativa para nós. E aí, falando dessa importância do Dia das Mães, eu vou abrir um leque a partir de um tweet teu que eu achei maravilhoso. Qual é o teu desejo? Qual é o teu presente do Dia das Mães? O tweet não, do teu vídeo. Eu que fiz o tweet. Melhor presente para mim é ter um dia sem meus filhos. Sozinha, relaxando, dormindo. Vocês não estão prontos pra sem cozinhar, sem me preocupar com nada, sem ninguém me chamando. Olha, isso seria um baita presente. Um dia de folga, né? Com certeza. Olha, um baita presente. E aí eu penso, eu já vi
campanhas mesmo, já vi falar propagandas de no Dia dos Pais, de dar um dia, uma viagem, um dia no spa, não sei o que, só coisas legais assim pros pais. Aí eu, gente, e aí, né, a publicidade do Dia das Mães vem eletrodoméstico, panela, roupa, perfume. Só. Caramba, por que a mãe não pode ter, né? A mãe não pode ter um lazer. Dia do spa, uma massagem. A mãe não pode ter um lazer. Pô, eu quero. Se alguém quiser me presentear com uma massagem Dia das Mães, eu quero. Já que estamos falando, né, sobre criadores de conteúdos no Rio Grande do Sul, e pegando esse gancho de lazer, Fale, solta o verbo, pode falar. por que não chamam, tá? Nós, influenciadoras negras, para momentos de lazer também, como chamam as influenciadoras brancas, como, por exemplo, shows, almoços e tudo mais. Importantíssimo. Qual é a diferença? Por que tem que ter apenas uma? Entendeu? Verdade, fica no ar aí, ó. Por quê? É um silêncio. Por quê? Por quê? Verdade, a gente não tem direito a esse espaço de lazer também. Queria muito saber o motivo. Eu até esses dias... E até como mãe também, né? Sim, até como mãe. E sabe que até... Eu não me lembro agora... Acho que foi do que teve a feijoada com samba. E daí eu tava falando com a... Eu acho que tu chegou até a falar. Acho que né, dos nossos papos. tá falando pra mim. E eu, a gente deveria estar lá, falei assim pra ela. E ela, é que mães eles não convidam. Pois é, a mãe não se diverte, né? Ela falou, é que mães eles não convidam. E é bem isso, né? Mas tinha bastante mães, mas brancas. Não vi nenhuma influenciadora, criadora de conteúdo negra. Verdade. Até tinha mães, mas tudo de pele clara. Mas na hora de falar que o samba é nosso, pois é, né, o povo lembra. Na hora de estar numa festa, tocou um pagode, todo mundo já lembra te olha, né? Já fica esperando. Tipo, gente, eu sou roqueira. Exatamente. Inclusive, né, tem show do Metallica aí, se alguém quiser mandar um ingresso, tô aceitando. Deixei, joguei no ar inclusive, também. Belo, estamos aí. Mas podem mandar. Pagode, mas sou uma mulher preta que gosta de rock. Sim, podem mandar convites, aceitamos. Nós aceitamos todos. Mas é isso, bom trazer isso, porque a gente também é esquecida, né? É bem eu coloquei numa das pautas aqui pra gente conversar desse apagamento das mães nas publicidades, né? No mundo publicitário. Chega essa época, parece que é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas nas entrelinhas não é. E a gente é esquecida, assim, em outros momentos. Não interessa se, agora no Dia das Mães podem ter te mandado um presentinho, te contratou pra uma campanha ou outra. Tá, mas e o resto do ano, gente? Por isso que vem um incômodo de entrar pessoas que não são mães nesse período. Esse período é nosso, é o tempo da gente fazer um pezinho de meia. Pra gente estar trabalhando toda semana. Com certeza. Era esse o rolê. Era pra gente estar sem agenda, sem horário pra estar aqui hoje. Pra nada, assim, ó, pra respirar, pra estar fazendo um monte de coisa. Com certeza. E é aquela coisa, né, quando incluem alguma negra, é uma só. Não pode ter nenhum job que esteja 4. Eu, a Paula, a Aline, a Lid, ou é uma ou é a outra, tanto em trabalhos quanto em eventos também, né? Em eventos, principalmente. E tem uma outra questão também, né? A questão da remuneração. Para nós, influenciadores negros, já tem estudos que comprovam que recebemos menos. Recebemos menos. É diferente. Que o pagamento é menor. E assim, eu passei por uma situação agora recentemente, né? Uma marca, né? Não vou citar o nome. Isso é babado novo, gente? Eu não tô sabendo. Não vou citar o nome. Solicitou um orçamento, né? Eu tenho a assessoria, né? A assessoria passou o valor e assim, eu sei o valor do que eu entrego, eu sei o valor do meu trabalho, eu sei o que eu represento, então eu não vou me diminuir, sabe? Não vou baixar minha cabeça, como eu digo. Então, solicitaram orçamento, foi passado o valor, né? E falaram assim, mas esse valor, só pra te ter uma noção, tá acima que tal e tal e tal.
que são enormes. Mentira! Que são grandes nomes aí no Sul. Entendeu? Bah! Olha! Isso me... Olha... Agora sim. Meu Deus! Isso me anojou de uma tal forma, sabe? Que eu falei pras meninas lá da agência: não, agora não baixa o valor. Não baixa. Claro se que não. quer, vai ser por esse. Se não quer, então tá. Mas não baixa. Que babado! Mas assim, porque eu fiquei, sabe, indignada, Não, entendeu? não. Porque não me interessa Não, se a não. fulana que tem mais seguidores que eu cobra tanto e a ciclana que tem mais seguidores que eu cobra tanto. O problema é delas. Cada um sabe de o si. meu valor é esse. Se ela quer diminuir o trabalho, né, e acha que tá bom pra ela cobrar tal valor, não posso fazer nada, mas o meu valor é esse. valor- Quem quer, quer. Eu aprendi a não Entendeu? arredar mais Quem o pé. quer, quer. Demorei, mas E aprendi. eu achei muita... E até porque, assim... Tá, não vou citar nenhum nome, Não né? citaremos nomes. Mas Não. as pessoas que Cita aqui, mas depois as- lá no vídeo lá. As pessoas que elas... Conta no inbox, as amiga. pessoas Conta que aqui, ó. foram Manda aqui. citadas... As pessoas que foram citadas como exemplo... São pessoas até que são verificadas, entendeu? Ai, gente, não tem comparação. Eu tenho tá? 17 mil seguidores, É ridículo. entendeu? Não tem comparação. E nos coloca numa posição muito ruim também. Além muito de ruim. te diminuir. É. eles, Sim, e quis comparar, né? E não baixaram o valor. E aí, o que vocês acham? Que eles fecharam ou não fecharam? Eu acho que fecharam. Fecharam. E não baixaram o valor. Porque é isso que falta, né? Eles dão... É quase que como uma jogada. Eles dão essa jogada pra ver se a gente dá pra trás. Exatamente. Eu já fiz isso muitas vezes agora. Exatamente. Eu aprendi a não... tu ter uma assessoria também muda, né? Eu não Sim. tenho uma assessoria como criadora de conteúdo, mas eu tenho uma agência dos meus trabalhos de modelo. E aí, dependendo do trabalho, às vezes eu preciso repassar pra agência. Sim. E quando eu repasso pra agência, eu não negocio valores mais. E aí eles mudam de ideia e acabam, não, tá, ok. É, Ou seja, exatamente. então por que não aceita desde o início, né? É, exatamente. Eles tentam, né? As meninas lá da agência, ela falou assim pra mim: Aline, eles querem por tal e tal valor. A gente vai deixar por ti. O que tu acha? Daí eu falo: não, pode continuar batendo pé. E daí Mantém. continua batendo pé, sabe? Porque eu acho muito injusto, entendeu? Porque a gente sabe que nesse meio é muita grana que rola. Muita. A gente, às vezes, um valor que a gente pensa, tá? Que a gente, nossa, tô cobrando muito. Aquilo ali não é nada. Para a marca não é nada. Aquilo ali não é nada. É só a gente avaliar como era antigamente, antes de ter esse mundo da internet, das pessoas, né, fazerem essa publicidade na internet. Quanto que as empresas, as marcas pagavam pra TV? Pare e pensa quanto pra uma Globo, por exemplo, né? Plim, plim. Imagina o que é pagar um comercial ali de 5 segundos no intervalo da novela das 9. Né? Acho que o horário mais top, talvez, da emissora, né? Quanto que pagam para aquele espaço ali? É muito, é muito. É aí o criador de conteúdo querem pagar 1% disso, né? Exatamente. Meio por cento. Tipo, é ridículo. Eu acho muito engraçado quando eles falam assim, fácil, né? tá passando do budget da campanha. Ai, sério? O budget da campanha, tá passando do budget da campanha. Desculpa. Então qual é o valor do budget da campanha? Ai, não podemos abrir. Entendeu? Para, né? É complicado. É Não, mas é bom a gente falar, a gente precisa falar sobre isso, porque muita gente não sabe como funciona e também não sabe o trabalho que a gente tem por trás, né? Gente, vocês veem ali um Reels de 15 segundos. A gente leva o dia inteiro. O trabalhão, mais um dia. um dia inteiro. Eu tô com um trabalho aqui de campanha de Dia das Mães que eu fiz, que ele é um videozinho rapidinho. Foi um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro no estúdio que eu passei com meu filho para fazer aquele trabalho ali. Então, com criança, quando é uma envolve demanda criança, ainda a gente maior, tem que porque respeitar o tempo tem que deles. respeitar o tempo deles, porque a criança, ela uma hora tá de boa, daqui a pouco ela para, e aí a equipe toda já tá preparada, né? Já sabe como funciona trabalhar com criança. Então, é muito trabalho, muita gente As envolvida. pessoas têm que começar a enxergar o Pra nosso achar valor. que é uma coisa muito simples, né? E não é. E aí eu deixei, né, um dia inteiro meu disponível para aquele trabalho. Se eles não forem pagar o valor que eu acho que eu mereço, não vale a pena.
não vale a pena, porque é o deslocamento que eu tenho para aquele lugar, é um dia inteiro que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida e não estava, é um dia de escola que o meu filho perdeu, sabe? São N coisas que as pessoas têm que avaliar e valorizar o nosso trabalho, não é simples. E mesmo que eu não tivesse num estúdio, fosse fazer em casa, né? Muita coisa a gente faz em casa, Reels que a gente grava em casa, nossa, dá mais trabalho ainda, né? Eu que trabalho o tempo todo sozinha, gravo tudo sozinha, fotografo sozinha e edito, faço roteiro, gravo, edito, faço tudo sozinha. É trabalhoso? É bem trabalhoso. Ó, a Paulinha chegou. Eu falei que a Paulinha chegava depois, né? A Paulinha chegou, vai entrar aí. A gente já tá aqui tricotando. Conversando já. Há um tempo, mas vai chegando. Vai Aqui chegando, tem chegando. uísque, mentira. Tem a bebidinha aqui pra dar uma relaxada. Ah, então vou tomar. Só água, gente. Tô brincando, é só água. Por enquanto. Por enquanto. Hoje é só água. Não... Aceitamos patrocínios aí de drinks. Aproveitando aqui a deixa, né? Quem tiver interesse de ser o nosso apoiador aqui, nós vamos estar divulgando a sua marca, o seu negócio. Só chamar, né? Só chamar. Queremos muito patrocínios, apoiadores. Vou aproveitar certeza. Até, né? Já que a Gi já abriu, vou agradecer aqui nesse espaço que estamos. A gente está no estúdio OT Play aqui em Canoas, né? Estamos tendo um apoio do Vanderlei aqui do Jornal Timoneiro, que foi super amigo, assim, abriu, cedeu esse espaço pra gente. Eu conversei com ele já há algum tempo e a gente vinha tentando encaixar para começar, né, para dar essa arrancada nesse podcast, e eu tô super feliz dele ter nos dado esse espaço, nos dado esse apoio, foi muito importante para que isso saísse do papel. Então fica o nosso muito obrigado, né, e espero que outras pessoas, né, outras empresas, outras marcas, enfim, se interessem também de apoiar aqui a nossa causa. Vai ser muito legal, gente. A ideia é que esse podcast seja também um espaço divertido, seja algo interessante de vocês ouvirem e darem risada também junto com a gente. Então, agora eu vou apresentar nossa Paula Borges. Chegou agora, um pouquinho depois. Então, as gurias já se apresentaram, então agora é o teu momento. Então, gente, eu sou a Paula, né? Sou a Paula Borges aí. Eu tenho 33 anos, né? Eu sou mãe da Valentina, de 6 anos. Eu sou formada em Direito. Eu trabalho em um escritório de advocacia que tem uma perspectiva feminista, né? Preocupada com as questões de violência de gênero. E crio, né, conteúdo para as redes sociais no sentido de valorização, de empoderamento, né, da mulher negra, né, de questões sociais e raciais, com o intuito de, né, de que não seja um assunto maçante, mas também falar de outras coisas que não seja só isso, né, porque a gente não pode, né, nos resumir ou nos reduzir somente a isso, porque são várias questões. A gente também gosta de outras coisas, a gente gosta de conteúdos de beleza, de moda, de vinhos, né, por que não? Então, assim, são várias coisas que a gente tem pra falar, de drinks. Então, e um adendo, né, eu sou cronista do Grêmio, eu falo sobre Grêmio num perfil, né, de futebol, que é o Bendito Seja o Futebol Gaúcho, né, que é o BSF. É um perfil que existe em 4 estados, a gente tá aí no Rio de Janeiro, em Minas, no Nordeste e aqui no Sul. Aqui no Sul a gente fala sobre Grêmio, Inter e Juventude. Então eu, né, cresci dentro do Estádio Olímpico e tenho um pouquinho do Olímpico pulsão dentro de mim. Então, nas horas vagas, uma gremista, a gente fala de Grêmio também. Gremista mesmo, roxa não, azul. Uma gremista azul. Eu também gosto de futebol. Eu sou gremista também, né, de vida, essa paixão pelo Grêmio, mas eu não sou tanto quanto a Paula. A Paula nem entende tudo. Eu tô ali, né, acompanhava um pouquinho meu pai, então eu entendo um pouquinho de futebol, mas não tenho tanta paixão. Mas sou gremista também. O que é engraçado é que meu pai não era gremista, meu pai era colorado. E aí sério? Eu passei a gostar do Grêmio, sabe Deus por quê. E aí a gente tinha uma relação de implicância, mas era muito divertido assistir Grenal com meu pai. O futebol, né, ele acaba nos aproximando, né, sempre é uma questão, um clamor também social. Eu acho que o futebol, ele, né, se movimenta junto com a sociedade, assim, muito embora as pessoas acham que em futebol não se discute política, muito pelo contrário, eu acho que viver, né, estar aqui hoje é um ato, né, na minha concepção, político também. Então eu acho que o futebol, o espaço, ele também deve ser usado para falar sobre várias questões, né, por que não? E é isso, o futebol é amor, né, não tem uma explicação assim pra falar, é inexplicável mesmo. E o Grêmio, né, eu não sei se
se é uma questão de escolha ou não, né? Eu nasci praticamente dentro do estádio e a minha mãe trabalhava lá também, então quando ela voltou de licença, eu passei a frequentar, né, o estádio com eles, então ela trabalhava, eu não ia para a escolinha, então desde os 4 meses indo para o Olímpico, e aí cresci, né, tive a oportunidade de conhecer muita gente, ainda que tentassem invisibilizar, né, tanto a mim quanto as questões que envolviam no estádio, mas foi bem bacana, assim, né, acompanhar os jogadores, tipo, né, vi o Roger jogar, cresci vendo ele jogar, e agora vendo ele técnico do Grêmio novamente. Nossa, deve bater tudo isso, né, deve dar muito emoção. Eu encontrei o Roger no aeroporto uma vez e eu quase chorei. Fiquei emocionadíssima. Não, pra tu ter ideia, assim, ali no Olímpico a gente tinha o Bar da Beth, né, que era na entrada ali perto da capela. E eu tinha uma outra amiga que também cresceu, assim, indo pro estádio, que é uma das minhas melhores amigas, que era muito engraçado porque a gente acabava o treino e a gente ia pra porta do vestiário e esperava. Eu tinha, tipo assim, 9, 10 anos de idade esperando o jogador, e eu lembro, assim, perfeitamente, indo com o Ronaldinho até o carro, falando não sei o que com ele, mas a gente ia, tipo, não sei o treino hoje. Daí ele perguntava, assistiu o treino, coisas assim, e o Tinga também, né, o Roger, de pagar um picolé pra gente nesse bar da Beth, então assim, tive a oportunidade de ver muitos jogadores, assim, muita gente da base. Cara, eu fiquei muito feliz quando ele voltou pro Grêmio, porque o Roger é um cara muito bacana. Não, ele é assim, além de, né, muito embora eu tenha algumas críticas em relação ao trabalho dele, na minha concepção hoje ele é muito completo, porque além de ter uma inteligência, né, de ser um estudioso do futebol, ele é um cara também que se preocupa com questões sociais, então, pra mim, ele é muito completo nesse sentido. Então é isso, então eu não consigo não me desvincular, eu acho que o Grêmio faz parte da minha vida, né, meu pai é funcionário até hoje, então não sei como vai ser, né, quando ele partir, eu espero continuar indo pro estádio, é uma memória, né, algo vai que me liga muito, então é algo talvez tu tenha um hiato, como eu tive com a Fórmula 1, né, quem me acompanha nas redes sociais sabe da minha paixão pela Fórmula 1, que veio também com uma relação com meu pai, e eu tive um tempo, né, eu precisei de um tempo para entender isso depois que eu perdi meu pai, e voltar a ter essa paixão que hoje eu voltei, né, eu sou uma espectadora assídua de Fórmula 1, tô ali sempre consumindo, tu com futebol e eu com a Fórmula 1, né, ali sempre, por isso até que estamos falando isso, porque é algo que faz parte da gente, né, não tinha como tu não falar do Grêmio aqui, né, se apresentando e não falar do Grêmio. Mas continuando, nós estávamos aqui fofocando. Já estávamos na bastante. Já soltando o verbo, porque como eu contei no início, que tu não estava aqui ainda, a ideia desse podcast, esse espaço, é pra gente soltar o verbo, né? Pra gente falar, se queixar, chorar as pitangas, falar. Nós só não, né? Nós, as convidadas que vierem, e o público também. E a gente já estava aqui falando sobre como funciona a publicidade, né? Com criadores de conteúdo aqui no Rio Grande do Sul, com as mães, com pessoas negras, criadores de conteúdos negros, etc. Então, a gente tá falando disso. Tu quer colocar algo sobre? Quer dar a tua opinião também? Acredito que você já tenha contribuído, né? Com as informações necessárias. Eu acho que estarmos localizadas no estado onde estamos, né? Isso já deveria dizer muita coisa, né, sobre as dificuldades e, enfim, né, quem tem relevância ou não, digamos assim, né, quem define isso, né, em relação à publicidade, né, a gente sabe que aqui é tudo muito nichado, é tudo muito, né, feito, né, uma espécie de panela, porque é o real, se tu não furar a bolha, tu não consegue te colocar, e dependendo da forma como tu conduz isso, né, pode te fechar portas, então... Infelizmente é assim, eu acho que é um sentimento que muita gente tem. Não é o meu caso de ficar lambendo ninguém, nem passando a mão na cabeça de ninguém, nem ficar de nenhuma de nós, né? Nenhuma de nós, a gente não tem paciência pra isso. Pra estar nesses grupos ou fazer parte de algo que talvez não vai me fazer tão bem, né, e não seja saudável, mas acho que é isso. Tu aproximar um pouquinho mais do teu microfone, chegar mais aqui. Tá. Tô afastado. É que como tu chegou um pouquinho depois, a gente não... Eu falei, esse nosso episódio piloto, né? Eu falei que é um teste também pra gente ver como é que ia funcionar. Eu não sei se tu já tinha participado de podcast. Presencial, não. A Aline já tinha participado, mas eu e a Gi também não. Então a gente ainda tá, ainda é uma coisa assim, a gente, né, se ajustar, se acomodar com a posição de microfone e tudo mais, né? Mas é isso. Querem contribuir com mais alguma coisa sobre esse assunto? Gi, tu tá falando um pouquinho, Gi. Eu acho que eu vou botar um whisky na tua próxima vez. Vou te soltar mais, porque na próxima eu vou
trazer um cavalinho. Gente, só pra registrar, quem conhece Gi Ferreira, só pra registrar, aquela pessoa que vocês veem nos stories é a pessoa que a gente vê ao vivo. E aqui todas nós, né, somos assim, eu tô mas... tentando ficar comportada a primeira vez, né, gente? Então, eu sei que pode abrir mais portas e convites para outros, pode fechar também. Então, tô na mão, assim. Pois Conhecendo a gente não tá te né? reconhecendo. Não é tão tranquila assim, tão calminha assim. É uma pessoa. Eu tô aqui, uma na verdade, pessoa mais pensando numa agitada. situação que eu quebrei a cara pra falar depois. Ah, pois é, né? Então, nós temos uns quadros, né, pra finalizar. Então, Tô pensando bem em qual situação vou trazer são também. 4 situações, 4 coisas que cada uma de nós vai falar, né? Então já vão pensando aí, né? Pra gente Organizando. ir organizando. Mas antes de pular para os quadros, eu quero saber se a gente tem mais coisas que a gente queira falar sobre a temática que a gente estava, ou sobre outro assunto. Se quiser introduzir algum outro assunto, a gente pode aproveitar que estamos aqui, né? Sim. A gente conversar mais um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu falei bastante, né? Até Nossa, a Aline trouxe até babado. Depois a gente vai ter vai ter uma outra reunião eu quero só nossa, participar. né? Em off. Eu acho que é isso. Eu espero que tudo que a gente trouxe possa abrir mais a mente, os olhos desse pessoal aí de agência, assessoria, que organiza campanhas, né? As publis. Eu espero que eles nos ouçam. Nos ouçam, Sim. né? É pra isso que a gente tá aqui, né? Eu acho que é muito importante, assim, eu que trabalho com a questão da violência de gênero, a gente precisa pensar em interseccionalidade. Isso quer dizer o quê? Cara, não tem como tu colocar uma campanha no ar e pensar só em estratégia de cotas, entendeu? Chamar uma pessoa para representar toda uma gama. Né? Nós somos diversos, a gente pensa de várias formas, Nós né? somos 4 aqui, somos tão diferentes. Exato, então, cara, isso tem que ir para as campanhas. Eles precisam abrir a mente, eles precisam estudar, eles precisam qualificar esse estudo, essa busca. Então, isso são coisas que precisam ser levadas em consideração. E tá cheio de pesquisa, de artigo, de números que comprovam o quão é rica, né? E o quão rentável é um trabalho quando ele tem, né, esse tipo de perfil, assim, que inclui diversidade, né? Não só pegar um aqui e outro colar. E, enfim, eu acho que é isso que tem que se pensar. E é muito legal ver as pessoas vendo ali nossos trabalhos, se identificando. Sim. Pessoa mandando assim... Aproxima do microfone. Eu repito Isso, tudo de novo, posso seguir. Segue daí. É muito legal ver a pessoa ali. Ai, Gi, eu vi o teu trabalho, vi tu e a Lívia lá em tal campanha. Fiquei tão feliz, tão legal. Dá pra ver a felicidade da pessoa e o quanto a pessoa se sentiu representada, né? E coisa que muitas vezes não acontece se ela vê outra pessoa que não a representa, né? Que ela vê ali que não é uma realidade, digamos assim. Né? As pessoas gostam de se ver, né? Elas se identificam e usam a gente pra isso, né? E a gente estava falando especificamente, agora com a fala da Paula, eu lembrei de uma coisa. A gente falou principalmente daqui da região, né? Como ela falou, muito nichado, a gente tá no Rio Grande do Sul, mas eu lembrei de uma situação agora com o carnaval. A gente acabou de ter o carnaval fora de época, né? Aconteceu os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro, em São Paulo, e tem o AD Júnior, né? Que é um influenciador, ativista, enfim, que é maravilhoso. Ele é um dos que bota o pé na porta e fala, né? Eu gosto né? muito E do fala bastante. Ele faz o que eu gostaria de fazer e estou começando a fazer agora. E ele fala mesmo. Ele falou muito sobre os convites dos camarotes para os desfiles das escolas. Quem eram essas pessoas que estavam sendo convidadas? Porque ele, como é um cara que está ali no meio, né, trabalha com grandes empresas, com grandes nomes, ele recebe muito contato dos outros influenciadores tentando alguma coisa, né? Então ele falou que o telefone dele estava ali entulhado de mensagem de gente pedindo: poxa, será que tu consegue um convite pra nós e tal? E aí ele parava e pensava: mas essa pessoa aqui não foi convidada? Como que essa pessoa não foi convidada, gente? Essa pessoa tinha que estar lá. Carnaval, e principalmente o carnaval deste ano, que foi um carnaval que a gente pode dizer que foi um carnaval preto, né? A nossa história foi ali contada quase que por todas as escolas. Exatamente, exatamente. Muito disso pra avenida esse ano, principalmente. Sim. Então, era pro nosso povo estar lá, em primeiro lugar, primeira fila, né? Era o mais importante, era a gente estar lá. Eu acho que a única influenciadora, tá? Negra, que eu vi que foi convidada para todas as noites de carnaval do Rio, né? Ali pros camarotes e tudo mais, foi a Pan Nascimento.
Eu vi. Mas também porque ela mora lá, né? Não Ela sei mora se lá. isso interfere Não, também. Quase Eu todo vi mundo que eu vi, a gente teve ali, né? Rio, eu São vi. Paulo. Rio São é o eixo, né? É o eixo, né? A que galera as coisas mora ali. acontecem. Exato. Deve ser muito caro, eu acho, pagar uma passagem, né? De Porto Alegre. Com pra São Paulo, certeza, Rio de com Janeiro, não é certeza. possível, Pagar né? passagem, Deve ser pagar um hotel, trecho. nossa. Deve Com ser um certeza. trecho Não, impossível. mas tipo assim, nem que, né? Tá feito convite, entendeu? Alô, marcas, eu tipo- vou para o Rock in Rio. Alô, Marcas, Me levem eu para não mais vou um para o Rock in dia. Rio, mas se quiserem me levar. A Lid já deu ali em direta do... Qual é a música? Metallica, tem show do Metallica, Metallica. dia 5 de maio, 5 dias antes do meu aniversário. A gente já largou aqui do Belo. Aqui temos uma fãzona do Belo. Gente, também. eu me inscrevi pro Big Brother, tá? Só pra avisar vocês aqui em primeira mão. Eu não me inscrevi, mas vou. Eu me inscrevi, né? Não podia perder aquela oportunidade. Amiga, já pensou se a gente entra junto? E assim, ó, falou em Belo, eu vou pedir todos os dias assim, Boninho, pelo amor de Deus. Belo, Eric, Tiaguinho, cara, eu não Toca, posso. por Vocês não favor. me deixem sair do programa sem eu aproveitar esses shows, Sem pelo ter um amor show de Deus. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ó, eu não me inscrevi ainda. Não, eu mas vou olha, se eu botar tivesse nesse Big Brother de 2022 agora, nossa, eu teria muito feliz, porque todos os artistas que eu gosto estavam lá. Eu teria mesmo passado todos. mal, assim, com a Ai, maioria dos shows. também. imagina se eu Ana. tivesse naquele não. show do Lennon ali. Ai, pelo amor de Deus, acho que eu teria até infartado. Eu teria passado mal no show da Isa. No show da Ah, Isa. também, Foi difícil pra também. mim, assim, Não, foi Também. só showzão. Foi só showzão. Só show bomba. Eles foram bem contemplados. Apesar de não ter entregado, né, muito na edição, Sim. né? Pelo Pois é, menos. Alguma coisa eles tinham que ter. Eu até penso que, bom, não cheguei a me inscrever o ano passado, mas depois que começou a rolar essa edição, eu pensei, ai, que bom que eu não me inscrevi. Já pensou se eu tivesse Ainda não selecionado? Imagina sair daqui, ser Ai, esplanada não. lá e ainda vou pra edição. Inclusive, Não, queremos não, mais não. pessoas do Rio Grande do Sul, né? Geralmente entra uma, quiçá Sim. duas. Eu acho que nunca teve duas. E bem na do mesma Rio Grande do edição. Sul, né? A cara do E Rio é Grande do aquele, Sul. né? Aquele padrãozão. Ah, é Exceto isso o que Nego eu ia Dia. falar, Nego Dia tem- acho que foi o único diferente. Exceto né? Tem É. aquele status também, né? Que tu não vê ninguém da favela, assim, o Rio Grande do Sul ali de vila, coisa assim. É só gente de Né? padrãozinho. Bem localizado. Nego Di já entrou com 1 milhão de seguidores já, né? Que o Nego Dia É que já entrou tinha como uma camarote, fama, né? Entrou como camarote. Falando é. na galera da não- pipoca. Eu né? não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que ano que vem não vai ter camarote, vai ser tudo pipoca. Ai, né? tomara, eu né? espero. E eu espero que seja pipocas de pipoca mesmo, Ai, sabe? mas já pensou? Pessoas com nome no Serasa, Pessoas precisando entendeu? de 1,5 milhão pra Porque, pagar os boletos. porque É, são esses exatamente. que fazem o negócio acontecer. Exato. Exatamente, é Ah, verdade. Dinheiro tento. Quem não quer, né? É, Essas dívidas, exatamente. realizações, né? Bota o cara lá que um tá bagulho de ali. pobre, tu vai ver se não vão Porque se matar por- me diz quem é o pobre que vai ter dinheiro pra ficar pagando o robozinho lá pra ficar votando, gente. Não, Não tem. tem. Não tem. Pagar equipes pra cuidar das redes sociais aqui fora. Eu não teria dinheiro Eu não já. teria, eu não Porque teria. é uma grana sabe que eu federal. Eu já tô criei um até esquema? pensando. Eu Eu já criei um também. esquema, já pensei assim. Porque eu estou assim, ó, Boninho. Boninho, por favor. Qual o câmera? A minha Olha, inscrição. Olha ali na câmera. Ali. amiga. Boninho, assim, ó, me te pedi inscrevi, nunca te pedi nada. Eu tenho Então, te me marcado, ajuda. então assim, ó, dá uma olhadinha no meu vídeo. Roubaram meu telefone há 2 semanas, eu falei isso no meu vídeo. Então, assim, É verdade, se o dia é que, verdade. por favor, dê uma atenção no especial. Que assim, ó, é bem isso. Assim, a gente espera, né, ver pessoas que entreguem aquilo que sejam muito próximas da gente, né? Que foi o que nos cativou quer se desde o início do identificar, programa, né? exatamente, a gente quer se identificar. Quando ele começou, então, no histórico do programa. Claro, é muito difícil superar uma edição que teve camarotes, como a gente teve entrando na pandemia, né? É muito difícil superar aquela edição de que 2020 acabou não, nos não abraçando no momento que a gente não sabia se ia sobreviver, se ia estar aqui hoje, né? Exatamente. Então, eu acho que se coloca muita expectativa, tem toda a questão também de edição do programa, né? A gente sabe que tem muitas coisas que acabam Que não não indo pro ar, acontece, então eu acho que as redes sociais, elas foram muito positivas até um certo ponto, né, em relação ao programa, mas, cara, não adianta, quem tem grana, quem cai nas graças do público pra ter um apoio dessas redes, dessas perfis que são muito grandes, né, no Instagram, E Twitter, enfim. que tem um povo aqui fora sabendo fazer uma boa estratégia de marketing. Exato. Porque ninguém tira da minha cabeça. A Juliette se transformou o que ela é não só pela pessoa. Foi porque ela teve uma equipe muito boa trabalhando o marketing dela aqui fora. Muito Ah, boa, sim. muito boa. Isso não dá Isso pra conta fugir. muito. Conta Uhum. muito, faz muita diferença. Ela não chegou onde chegou No só caso por do mérito Arthur, ele dela. não só foi, ela não sozinha. foi estratégia de marketing, mas foi dinheiro mesmo, né? Dinheiro investido, É. enfim. Né? Mas já que falamos Big Brother, Detesto vocês, a Maíra. gurias, Aline e Gi, vocês entrariam no Big Brother? Com se inscreveriam? certeza.
Cara, Eu entraria com certeza, mas as pessoas iam conhecer um lado meu que poucas pessoas não conhecem. Eu tenho vários lados que muitas pessoas não conhecem. Eu sou geminiana, né? eu detesto gente de gêmeos. Eu Tem sou- duas caras. Eu sou geminiana, então assim, eu tenho o meu lado super bipolar que eu me acordo super bem, mas daqui a 10 minutos eu já tô com a cara fechada, já tô de mau humor. Não quero que ninguém olhe pra minha cara, entendeu? Tem meu lado bem louca também. Ai, gente. Mas não sei. eu tenho. Eu não sou, né? Eu sou Talvez eu mas também seria. tenho- Talvez eu seria cancelada, eu tenho os acho. dois lados. Eu não sei se eu seria cancelada. Ai, mas tu eu entraria digo no que eu sou programa muito sendo mulher chata. que tem 4 filhos, deixou os 4 filhos em casa. Já ia entrar cancelada. Já ia entrar cancelada, é Como assim? verdade. Deixou os quatro Já filhos? ia entrar A cancelada. sociedade não ia te perdoar. Ah, não ia Ninguém mesmo. ia pensar, né? Pô, a mulher tá lá batalhando. Não. O esforço de ficar Não. longe dos Eles filhos iam pra poder focar. conseguir algo a mais Aham. pra Mãe eles. Porque a gente quer pra desnaturada. eles. Spa? Eu não sei se iriam me cancelar ou não, mas uma das coisas que eu ia falar muito lá, com certeza, gente, entrei pra aproveitar, pra curtir isso 100%, porque eu sou mãe, cara, eu quero uma folga, eu quero me jogar nessa piscina, Eu ia me fazer a jogar pouca nas também, festas. várias vezes, dormir Sério? assim. Bah, ia fazer igual a Poca. Eu só ia dormir. Eu só ia Imagina dormir sem piscina. preocupação, sem saber a hora nenhuma. Academia, Uma criança vai me acordar gritando com festas. fome. Amiga, não sei. a Poca só Nossa. dormiu não foi a campeã, mas foi até Foi a final. longe. O Arthur Não, é só o que me dormiu, basta. Porque diz que do Arthur só dormiu só também, dormia. como Sim, campeão. ele Então, dormia bastante. as possibilidades de tu bastante. sair de lá vencedora. Não sei no primeira semana, gente. Eu já me sinto vitoriosa. Eu acho que o pior é sair na primeira semana. Nas 2 primeiras semanas ali é bem ruim. É bem ruim, depois ninguém lembra. Muita coisa. Sabe que tem muita gente, até minha família mesmo, falando por que eu não me inscrevo. Mas eu não sei se eu teria essa coragem aí. Não sei. Bom, tem uma coisa também, né? Muitas pessoas se inscrevem, são selecionadas e elas desistem no hotel, né? Porque tu passa fica. por muita coisa. Tu até fica ali decidir. 15 dias no hotel. Como se fosse sem um telefone, teste. sem os. Entendeu? sem E, receber. tá e muitas acontecendo. pessoas surtam ali. E desistem ali, entendeu? E o que acontece? As pessoas julgam demais. Então, tem certas atitudes de pessoas lá dentro que eu consigo entender. A pessoa tá acostumada a ter uma vida aqui e não larga o celular. Que tá Não, sempre na a frente de gente uma é TV, totalmente dependente do sabe? celular. E daí vai pra lá onde não tem nada, são outras pessoas. Se a gente vai, às vezes, passar um final de semana na praia com a família, já é uma loucura, já não vê a hora de ir pra casa. Agora imagina 3 meses lá. Então pessoas as que pessoas tu não começam meio conhece. que ficar. Não, tu começa. É uma situação complicada. Tu te coloca numa situação. Eu fico pensando, porque assim, eu respondi o questionário, né? Eu nunca tinha me inscrito pro Big Brother, mas já fazia um tempo que eu queria fazer isso. 90 perguntas, né? Não, até não, Não, mas é umas 5 páginas que são tu fica... várias perguntas, são não lembro várias. quantas. É Só que eu entrei pra tentar me inscrever, mas deu ali fora de área, alguma coisa assim, entendeu? Eu tentei no dia, eu fui dormir Mas só de apareceu ali madrugada quantas perguntas? fazendo a minha inscrição, porque realmente tava dando erro no site. Isso. Mas, assim, são vários questionamentos. E, assim, tu vai ser confrontado dentro do programa em várias situações, porque ali tu entrega tudo que te tira, né, do prumo, tudo que te causa, porque as perguntas são assim, né, o que te causa, o que te provoca as reações que tu tem, né? Bah! Entendeu? As perguntas são assim, Com tu já certeza foi passou uma por tais... psicóloga que fez essas perguntas Tu já aí, passou porque- por tais situações? Como que tu reagiu? As perguntas são nesse estilo, né? E aí, relacionamentos, né, que tu já teve. Se tem alguma coisa que tu nunca contou pra ninguém, que tu queira contar pra eles. Imagina, nunca contou pra ninguém, tu vai contar pro bolinho, Ai! né? Então, são questões assim, Jurou? e que eu acho que, lógico, né? Tudo isso é feito pra ser usado, né? Dentro do Sim. jogo, pra te colocar estratégia, naquelas né? questões ali sob pressão, Sim. pra ver como que tu vai reagir. E, claro, tu vai entrar com a cabeça, assim, pensando... Porque eu fico pensando em mim. Se eu entrasse, eu ia ser um pouco parecida com o Gil, no sentido de não ser o que ele foi naquela edição. Mas, assim, eu ia estar bem, mas daqui a pouco eu já ia estar morrendo, chorando, entendeu? Eu queria ir embora, queria apertar o botão. Aí ia ter um cooler, eu ia beber. Esqueci. Eu ia ficar bem, mas daqui a pouco eu já ia estar, tipo assim, surtando, pensando, meu Deus, e agora? Porque tu não sabe que tu tá dentro de uma casa onde tu não sabe o que as pessoas estão falando e nem o que elas estão tramando. E aí, aí tu te confronta com o que o fulano disse, e aí não bate com o que Esse te é um dos meus disseram. medos. Então isso é uma Esse coisa um que dos te meus medos, coloca, mexe de eu muito. surtar por entrar numa crise Tu de te perseguição, questiona, sabe? sim, tu ia me começa, sentir tu começa a te perseguida. questionar. Mas tu sabe E daí que... tu fica pensando no que tá acontecendo lá dentro, no que tá acontecendo aqui fora. Exato.
Sim. Como é que e eu acho que eu iria pensar muito assim na questão das crianças, sabe? Como é que eles estão, como é que não estão passando por isso ou pra gente que é aquilo. mãe, como é que o público tá reagindo à minha participação e assim, quanto isso tá atingindo eles, né? Mas eu entraria assim sem pensar duas vezes. Se eu fosse selecionada, eu quero me inscrever pra esse ano, mas eu não me inscrevi ainda. Eu iria assim sem pensar duas vezes pelas oportunidades. Sim, Exatamente. sim. Porque eu acho que a visibilidade ela é muito grande. Muito. Abre portas, né? Não dá Começando o quê? Anunciar o teu nome que tu vai entrar no Já Big Brother, tem tu já é verificado, né? O povo já se Tu joga já, é pra saber quem tu já é verificado no Instagram, no Twitter, em tudo que é rede social. Então aí já, né? Eu tenho medo do meu Twitter, eu já falei. Já que dá eu um tenho gás. medo do Twitter. Então, Meu Deus, eu o acho povo que vai eu tacar entraria lá. pelas oportunidades. Mesmo que, sei lá, que eu saísse na semana terceira, depois. quarta semana. sim. Mas eu ia ter várias oportunidades ali, entendeu? Que é o que acontece, né? porque com certeza nós, assim, numa vida normal, vamos demorar muito tempo pra conseguir. E olha, Pra chegar, organizar, Entendeu? claro. considerando de onde a gente está e a cor que nós temos, talvez não essa raça, aconteça, nossa infelizmente. Então, eu até não fico pensando, lógico que eu quero ganhar 1,5 milhão, né, se eu entrar. Talvez até um prêmio, né, realmente. Até lá. Né? Mas é muito tá na pela hora. questão mesmo da oportunidade, né, de, tipo, eu quero, né, sair desse estado quando for possível. Quero realizações, né, quero, sei lá, ir para fora do país, quero proporcionar coisas para minha família, né? Quero conseguir devolver aquilo que meu pai trabalha até hoje. Então, tipo assim, sabe? São essas coisas assim que são sonhos que a gente tem. Sim. Né? Que pode ser pouco para alguns, mas são os nossos sonhos, né? Exatamente. Eu tenho uma fala que eu já escutei de várias pessoas e eu coloquei essa fala pra minha vida, né? Eu não tenho herança, não vou receber herança, mas eu quero que meu filho tenha. Exatamente. Deixar Eu algo penso pra nisso ele. também. Então, a minha batalha é por ele, né? Porque o que eu vou deixar pra ele, que legado eu vou deixar pra ele, claro, em valores também, mas também em valores, né, financeiros. Sim. Né? O que a Lidy falou é muito algo da nossa geração, porque meu Sim. pai, por exemplo, ele falava assim, quando ele comprou o terreno para construir a casa, né, a casa deles, ele dizia assim, o meu pai não me deixou nada, ele morreu, o meu avô morreu muito cedo, né, tinha 40 e poucos anos, ele dizia, o meu pai morreu, não me deixou nada, vocês entendem, né, que tipo, vocês ainda vão ter uma casa para se quiserem fazer o que coisa. quiser. Sim. O meu pai, por ser funcionário de um clube de futebol, ainda que tem um salário fixo, né? Como o time tem o desempenho, tipo, esse ano vai ser um ano horrível, Difícil, entendeu? O vai Grêmio ser na um Série difícil, B, exato. tem alguns patrocinadores Mas agora vamos subir, diferentes. amiga, se Deus quiser. Eu espero muito já. Tá um pouco melhor do que antes, Eu tô né? mais esperançosa Do que quando agora. o Grêmio caiu da última vez, Tô mais que, esperançosa. nossa, meu pai tinha salário, era atrasado, né? Então imagina assim, os jogadores, né, no patamar deles, então tu tem um funcionário que sobrevive daquele salário, que tem conta com vale alimentação, essas coisas não chegavam, gurias. E aí eu via a minha mãe, tipo, fazendo faxina pra tentar comprar comida e, sabe, cresci vendo aquilo e eu pensei assim, meu Deus, né, tu passa a ter uma aversão a esse sistema, Sim. assim. Então isso acabou me motivando a, né, estudar, não que, né, ter o diploma vá enriquecer alguém, mas eu acho que te faz ter essa consciência assim, social, abre a tua mente, né? A gente o teu já tá leque. numa geração que tem um pensamento um pouquinho mais diferente, né? Eu lembro muito da minha família, do meu pai, disso. É o se contentar com o básico, né? A gente já almeja o mais. Né? Exatamente. E a gente não se sente mal por isso, né? Que antes, na época da geração dos nossos pais, quando tinha um que achava, não, mas eu acho que eu tenho direito mais, né? Era meio que criticar, tipo, ai, Sim. que desnecessário, né? Tipo, já tem eu tudo sou que muito precisa pra ter criticada mais. na minha família, Não, porque a a minha gente- família já é assim, mais a gente já tá acomodada, no outro nível, o que tem né? tá bom, sabe? E eu já sou aquela que penso grande, que pensa em crescer, em ir pra frente, então já sou julgada por ser metida, por ser, né? Sempre. Sempre, né? Mal visto. E eu já ao contrário, assim, né? Os meus pais, eles não tipo assim, aceitam naquelas, né? Mas eles não se conformam de eu ter... Tá conquistando coisa que eles... Não, eles não se conformam de eu ter parado de dar aula. Entendeu? Largada. Porque eles falam assim, porque tu largou o certo pelo duvidoso. Sim. Entendeu? Que eles tem falam, isso, né? daqui a pouco isso aí passa
passa. Eles falam assim, entendeu? Eles não sentem uma segurança. Isso porque daqui a pouco isso aí passa, daí tu vai ter que voltar da aula, entendeu? Só que assim, só eu sei o que eu passava dando aula, porque eu não me formei professora porque eu queria. Eu me formei professora porque a minha avó e minha mãe queriam que eu fosse professora, né? Sim. Porque a minha avó trabalhou a vida inteira em uma escola e ela tinha aquela visão, tipo assim, os professores, né? Que ganhavam muito bem, aquela coisa, entendeu? E hoje, coitados. E eu acabei crescendo, né? Dentro dessa escola junto também. E que fiz, né? Enfim, o magistério, porque ela queria, ela me viu ali me formar. Só que não é... Sabe aquela coisa que tu sonha desde pequena? Eu quero ser tal coisa, eu vou fazer isso. Não, eu fiz porque elas queriam que eu fizesse. Entendeu? Eu fiz faculdade de artes, eu sou professora também, né? Sou professora de artes. Mas quase no finalzinho da faculdade, a partir do momento que eu comecei a fazer o meu estágio efetivo ali dentro da sala de aula, eu já fui vendo que, nossa, não vou abandonar agora porque já tô terminando. Tem que gostar muito. Tem que gostar muito, né? Até chegar aquele momento ali, eu achava que era uma coisa, quando eu vi a realidade a realidade é totalmente e do professor de artes, não é pra a mim. gente sofre muito esse preconceito de acharem que o nosso trabalho não é um trabalho, que não é uma profissão. E é uma profissão que vem crescendo cada vez mais. A minha família só valorizou o meu trabalho, passou a dar mais valor ao que eu faço na internet, na rede social e também como modelo. Primeiro, quando começou a ver o dinheiro entrar e quando viu outras pessoas crescendo com isso. E aí teve até uma fase que veio a cobrança tipo, olha aí, quanto tempo tu tá com internet? Daí gente, começa eu sou eu tenho 37 anos, eu sou da época dos blogs, eu tive blog. E aí, sim, eu me lembro do teu blog. A pessoa falar, tipo, poxa, olha aí, fulaninha da mesma época que tu começou a ler onde é que tá. Tipo, exatamente. Eu tive apoio, sabe? Esses dias mesmo foi lá e querendo me comparar com a Virgínia. Sabe? Umas coisas assim que tu te sente um lixo, um pequeno, né? Mas olha o tipo de comparação, Virgínia, branca, não sei quantos milhões de seguidores, sabe? Não tem como. E assim, os meus pais, eles... meus pais, minha família, enfim... Começaram a entender que realmente... Que é um trabalho... Assim, quando eu comecei a ganhar um dinheiro a mais, entendeu? Quando eu comecei a receber um dinheiro a mais. E não estamos ricos, né? Exatamente. E tanto que eu... E esses dias até, eu meio que... meu pai, ele é super machista, né? Meu pai é super machista, assim. Então, a gente tava conversando e eles têm aquela coisa, porque tu vai namorar com pobre, vai casar com pobre, não sei o que. Não, tem que namorar esse pobre, sabe? E daí eu peguei e falei assim. Eu peguei e falei pra ele, eu não preciso namorar homem rico, casar com homem rico. Eu que quero ser a pessoa. Eu que quero ser rica. Eu que quero ser rica. E daí eu peguei e, tipo assim, claro, depois eu fiquei. Pedi desculpas, né, pro meu pai. Mas eu peguei e falei pra ele, pai, o teu salário que tu ganha é o valor de um rios que eu posto. E tipo assim, eu não falei querendo diminuir ele, mas pra que ele possa entender, entendeu? Exato, pra ele entender e valorizar o teu como que também, é, né? sabe? Porque sim, meu pai é vigilante, sabe? Ganha pouquíssimo, mas eles não entendem, sabe? Fico com aquele pensamento, porque isso não é trabalho, tá sempre com o celular na mão, aí larga esse celular, aí não sabe? Sabe que a Lívia me falou entender que o nosso celular não é só diversão. Eu não sei se alguém falou isso pra ela, ela viu no TikTok, em algum vídeo, alguma coisa, mas ela falou, mãe, tu tem que achar um velho rico da lancha. E eu falei, não, minha filha, a mãe tem que achar alguém que me faça bem, que me faça feliz, que me trate bem. E eu que vou ser a véia da lancha. Eu não preciso de ninguém pra me bancar, eu que vou trabalhar e vou me bancar. E tu também, tu vai crescer, tu vai estudar, tu vai trabalhar, tu não tem que esperar por ninguém. E ela ficou me olhando com uma cara assim, mas ela deve ter ouvido em algum vídeo alguma coisa, né? O Alexandre, meu marido, né? O Alexandre fala que ele quer ser sustentado por mim. Ele assim, eu sou zero machista, não tem isso. Se um dia eu puder falar, olha, não preciso mais trabalhar porque a Lídia ganha muita grana, mas ele assim, tudo que eu quero, me sustenta, pode me sustentar, eu cuido da casa, eu faço as coisas, eu cuido do Theo e tu fica só, tu ganha dinheiro pra eu poder... Ele sempre fala isso, um dia eu vou sair do CLT porque a minha mulher vai me sustentar. Quem sabe, né? Esperamos. Mas amém, então tá. Amém, né? Vamos abrir nossos quadros. Vamos já caminhando pro nosso final. Já estamos aqui tagarelando há algum tempo.
Então, vamos começar com os quadros. Os quadros eu não vou explicar, né? A gente vai falando sobre, vocês vão entendendo como são esses quadros, mas é para ser uma coisa mais divertida, né? Então, o primeiro quadro era cilada, Bino. O que é isso? A gente vai contar alguma situação que a gente viveu. Pode ser de outras pessoas, mas é mais interessante que seja algo que tenha vivido nosso. Alguma situação que a gente viveu e que a gente quebrou a cara, sabe? Que tu esperava que era uma coisa e aconteceu outra, que tu quebrou a cara com uma pessoa, com um trabalho, com... enfim, né? N coisas. Quem quer começar? Quem quer começar a contar uma cilada? Vai, Aline. Letrado, alfabeto. Primeira letra do alfabeto. Uma cilada, gente. Não era amor. É que eu sou das antigas, né, gente? Era cilada, Bino, porque tinha uma série. Sim, eu me lembro do Pedro e Bino, né? O Pedro e Bino. Eu era a única que não sabia que eu ia falar quem é Bino, mas tudo Então, bem. que tem esse meme, né? Tem essa cilada, Bino. Então, por isso, né? Qual situação que tu quebrou a cara? Tô tentando pensar numa situação que eu quebrei a cara. Que eu quebrei a cara toda Qual que vai ser interessante pra quem nos ouve? Então eu vou contar. Então, Conta aí que vocês estão pensando, então eu vou falar conta aí. uma situação. Não falaremos nomes, né? Mas há alguns anos atrás, eu ainda não trabalhava muito com redes sociais. Eu já tinha meu blog, já tinha algumas coisas, mas isso daí não movimentava a internet ainda, né? Sim. Tipo, as blogueiras não eram convidadas para... Não acontecia isso ainda. Tu não era da velha guarda? Era muito pequeno. Não, é da né? maternidade raiz. Não sou da Não sou da maternidade raiz. Pois é, né? Eu sou Nutella. Mas então, é que o meu blog falava de moda, né? Eu entrei na internet falando sobre moda. Sim. Me formei em artes, mas eu sempre tive uma ligação muito grande com a moda. Enfim, e aí... Essa coisa de ter eventos não era uma coisa muito normal, era de vez em quando acontecia alguma coisa e tal. E aí logo que eu mudei para Porto Alegre, eu não sou de Porto Alegre, né? Vim morar aqui depois da minha faculdade. E aí eu trabalhava em loja, tava ali com o meu blogzinho tentando, né, me inserir no meio e trabalhando com produção de moda também e tal. Aí até que eu fiquei sabendo de um evento que ia ter num lugar aí, não me lembro, acho que nem existe mais esse lugar. E aí eu tinha passado o dia inteiro trabalhando, tava super cansada, mas eu pensei, não, eu vou lá, porque, né, tem aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. Eu preciso ir, né, fazer network, que nem se falava sobre isso, mas preciso conhecer as pessoas, né, tipo, mostrar a minha cara. E eu tava mega cansada, com muita fome. E aí eu comentei com uma das meninas que eu conheci, né, nesses meios, que no evento assim... Eu tô com muita fome, eu vou ter que parar em algum lugar pra comer alguma coisa, porque senão eu não vou aguentar. E ela, não, amiga, não precisa, se precisa ver, sempre rola umas comidinhas, né, uns coquetéis, umas coisas assim que ela vai e te joga e tal. E eu, então tá, me joguei. Fui feliz pro tal do evento, pensando, né, tá, primeira coisa que eu achar de comida lá, eu vou comer pra poder, né, me manter, porque eu tava realmente muito mal de fome, e eu tenho hipoglicemia, eu não posso ficar muito tempo sem comer, tem todo esse rolê também. Cheguei no tal do evento, gente. O coquetel era refrigerante, né, só um guaranazinho, e tinha, sabe aqueles palitinhos de queijo, que era um potinho que tinha meia dúzia, Ai, assim, não. e tinha umas 50 pessoas, né? Quando eu olhei aquilo ali, eu pensei, meu Deus, eu podia ter comido um cachorrão lá no centro. E eu vim pra cá, morrendo de fome, e é só o que tem. E aí, virei pra esta menina, né? Falei assim, pô, olha só, você tem isso. E ela, pô, geralmente não é assim, rola uns coquetéis. Então, daqui a pouco, né, vão servir mais alguma coisa e tal. Eu peguei um mísero palitinho, porque foi o único que eu consegui, até porque eu fiquei sem graça, né, de chegar lá e meter a mão e pegar um monte de coisa. Peguei um palitinho, peguei um guaranazinho e fiquei esperando que vinha mais, e vai vir mais, e vai vir mais. E era cilada, Bino, não veio. E fiquei ali roxa de fome, quase caindo. E não valeu a pena, porque eu só conheci gente idiota, foi um evento super ruim, assim. E eu até me frustrei muito com essas coisas, pensei, nossa, essa vida de blogueira não é pra mim. Eu vou focar daqui no meu outro trabalho, que é isso que tá rolando, até porque nessa época nem rolava dinheiro com isso, né? Quando convidavam, ou quando rolava, às vezes nem convidavam. Nesse evento mesmo eu não fui nem convidada. Tu ficava sabendo que ia acontecer as coisas e tu simplesmente ia. Né? Aparecia lá e as marcas esperavam que a gente aparecesse pra ficar fazendo aquela publicidade de graça pra eles, porque aí tu falava sobre aquilo no teu blog, né? Porque não tinha Instagram, não tinha nada disso. E a empresa ganhava aquela super publicidade, né? Sem te pagar nada, nem uma comidinha, gente. Tá louco. Nem um lanchinho ali.
Então foi complicado, foi complicado. Foi E naquela melhorando, época, né, eu ganhava meus míseros R$600 ali, dando aluguel, dividindo uma kitnet com 2 amigas. Foi perrengue, gente, foi perrengue. Mas aí, Deus. Abri, e aí? Alguém agora pensou em alguma coisa? Lembrou de mais um perrengue? Pode ter sido um perrengue também. Eu tenho vários perrengues, né? Mas esse perrengue foi o primeiro evento, assim, que eu fui convidada pra ir com a Lívia, que foi um evento da Molequinha, aqui na fábrica de calçados da Beira Rio. Sim, da Novo Beira Hamburgo, Rio, né? aham. Acho que é Novo Hamburgo. E daí eu recebi o convite e fiquei ali uma semana pensando como é que eu ia ir com a Lívia, porque era um café da manhã. Daí começava às 10 horas da manhã, mas pra mim sair de Alvorada com a Lívia, eu precisava sair 6 horas da manhã. Eu fiquei pensando como é que eu iria, não sabia, né? Nunca tinha vindo pra esses lados. Daí fiquei uma semana ali vendo questão de Uber, quanto que daria e tal. Daí tava dando muito caro. E daí, o que eu fiz? Acordei de manhã cedo. Peguei um ônibus com ela lá em Alvorada pra descer no centro de Porto Alegre, pegar um trem. Desci na estação, porque daí tem que descer na última estação, né? Daí na última estação não conseguia chamar o tal do Uber pra ir da estação até lá a fábrica. E já era 10h30, quase 11 horas, e nada de conseguir o Uber. Acabei pegando um táxi. Nossa. E quanto que deu o táxi? Deu o mesmo valor que eu sairia da minha casa de Uber até a fábrica. Aquele dia foi um baita num perrengue, porque eu tive que acordar às 5h pouca da manhã pra arrumar ela, me arrumar, sair de casa. Nossa, para as pessoas verem o que a gente passa. Era uma cilada. Era uma cilada. Essa foi a primeira, né? Foi o primeiro evento, o primeiro perrengue. Mas já teve outros eventos também que eu passei perrengue, assim. Que até a gente pegar jeito, a gente passa trabalho, era o primeiro, né? Sim. É que a gente nunca... A gente não tem experiência, né? E daí eu não queria gastar com Uber pra sair de casa, porque tava dando o quê? Eu acho que dava uns R$70 da minha casa até lá. E acabei gastando, 5 minutos, 10 minutos de táxi, o mesmo valor que eu sairia. Que absurdo. Enfim, né? Enfim. Foi um perrengue. E aí, Paulinha? Mas vai de aprendizagem. Alguma cilada. Teve alguma cilada pra contar? Lembrou alguma coisa? Eu tava pensando alguma coisa. Tem tanta coisa mesmo, né, que a gente quebra a cara. Assim, Só pra dizer que já saiu aqui em alguma página de fofoca alguma coisa do Pode Dizer. Olha aí. Foi tu que postou coisa? Olha, já. Eu postei nos stories, mas não marquei. Eu marquei Mas não vocês. precisa, né? O site. Mas dá. Já vamos olhar. Estão de olho na gente, eu estão vi. ligados. Então aí você marca que queira patrocinar. Né? Aí, ó, a gente já tá na boca do povo. Se tiver tá no alguma espaço. loja de celular, por favor, tô com perrengue aqui desde ontem, a semana inteira com o meu, preciso trocar urgentemente. Estou disponível para parceria. Paulinha também foi assaltada semana passada, né? levaram o celular, né, Paula? Estamos aí. Eu podia estar roubando. Estamos aí. A gente faz uma campanha, um job bem lindo, a gente tem uma fotógrafa, temos uma produção top. Exato. Só manda o Exato. celular pra nós, que Sim, o resto é com nós. Vou Ficou contar em uma. silêncio, conte. Conta aí. Que eu quebrei a cara. Não não- quebrei a cara, Não mas, vem na tipo, minha cabeça. Eu caí num conto, assim. Ih, Eu tava na faculdade. Podia trocar o nome, né? O título do quadro, Conto do Vigário. O Conto do Vigário. Tava na faculdade e aí eu fazia umas cadeiras lá que eram tipo... Nossa, eu vou me expor totalmente aqui, mas tá. Mas é uma coisa que acontece, né, com todo mundo. Gente, eu fiquei com uma vergonha, porque foi assim, comecei a ficar com um cara lá de um outro turno na PUC, porque na PUC, na verdade nas faculdades eu acredito que seja assim, todas, mas eu tô falando da minha experiência porque eu fiz na PUC. Lá a gente consegue colocar cadeiras em todos os horários possíveis, então você estuda, né, tu estuda de manhã, tu estuda de tarde, tu estuda de noite, e o meu turno fixo, ele era à noite, mas eu fazia algumas cadeiras de manhã, porque não bastasse, né, tu ocupar todos os dias da noite, né, tu ainda tinha que colocar cadeiras no turno da manhã. E aí esse cara, eu tinha trabalhado com ele num estágio que eu fiz, e aí a gente começou a ficar e tal, e aí teve um dia que a gente combinou de sair, e eu fui pra aula de manhã e acabei matando essa aula, e fui sair com um cara, e aí ele falou assim, a gente vai pra onde, né? E aí ele disse, vamos na minha casa. Eu falei, mas não vai ter ninguém na tua casa? Daí ele falou assim, não, meu pai, ele saiu pra trabalhar e tal. Deu, tá, beleza, fui pra casa dele. Chegando lá, a gente, né, tava ficando e tal, e quando vem aparece o pai do cara, e eu não sabia onde. E
bloquear. Aí é eu muito só ruim falei, isso quando a gente é pega sim. ali fazendo algum Tipo ato. assim, mas é fato, né? A Pega pessoa te no fala que não flagra, vai né? acontecer, porque É porque Vai acontecer. Porque vai alguém vai te ver. acontecer. Então, assim, né? Fica aqui, né? A dica, essa situação que foi aí uma... Que eu acabei caindo aí. Eu já caí nesse conto também. Eu já caí nesse conto. Talvez você esteja me que ouvindo, né? loucura. Passando por isso também. Mas foi isso, assim, foi bizarro, No né? decorrer desse podcast a gente vai se expor algumas Ai, vezes. meu né? Deus Já do céu. sabemos. Ai, E ai. aí, alguém Vai, Aline. mais? Eu tô pensando, gente. Ainda tá? Tô com um bloqueio aqui na minha memória. Minha memória não foi Se tu não desbloqueada. lembrar, a gente Não, vai adiante. então, uma situação, eu acho ali, eu vou falar então. Pode Vamos ser? adiante, pode ser. É Oscilada. o Conta Aí. Agora, né, o próximo quadro é o Conta Aí. Então, Sim. contar alguma história, alguma situação curiosa, alguma coisa que ninguém saiba ainda, que tu não tenha falado publicamente. É nessa pegada aí. Olha. Ai, que forte isso. Então, quem estiver só ouvindo, gente, a cara que ela fez foi algo. Ai, Gi, me ajuda. Uai. Quem me tem conhece? contato, mulher. É. A gente não pode abrir nada. Gente, minha memória tá super bloqueada, credo, que horror. Não me lembro. Não tô me lembrando. Eu posso falar por ti? É da tua vida? O quê? Expõe. Joga tudo na mesa. Pode expor. O quê? Tá, tu quer que eu fale? Não, me fala do que eu pra me lembrar, né? Peraí. Ah, tá, então, a Gi me lembrou de algo, tá. Conta, então. Eu tenho um namorado, né? A Aline é bem safadinha. Esse é um lado meu que poucas, É o lado que vai poucas- aparecer no Big Brother. poucas pessoas conhecem, né? Que, assim, eu sou uma pessoa que não... A gente não consigo ficar muito tempo, assim, sozinha. Não o fato de estar sozinha, solteira, porque eu fico muito bem sozinha, solteira e tudo mais. Mas, né? Preciso Contato físico. Contato físico Entendi. com alguém, entendeu? E depois que eu me separei, eu até acho que já falei já em algum lugar, agora eu não me lembro. Eu acho que na live, gente. Eu acho que eu falei que foi depois que eu me separei que eu descobri realmente que é sentir prazer, né? Falei, né? Foi na live. Eu lembro. Então, e daí o meu atual namorado... Tá, mas qual deles que te dá? Ah, tá, agora tá. Eita! Antes de eu contar a história. Deixa ela Então, concluir. o meu atual namorado, domingo agora faz 6 meses que a gente tá namorando oficial. Mas a Só gente... 6 meses, parece que tem tanto tempo. 6 meses que a gente tá namorando oficial, mas a gente ficou 1 ano junto. Tipo, 1 ano a gente ficou Ficando. só Sim, ficando, só né? ficando. Sem Ah, tá, nada então é por isso, sério que e tudo parece que tem mais. mais tempo. 1 Tá. ano, então Detalhe. já vai fazer 1 ano e 6 meses que, né? Que nesse meio tempo, neste 1 ano que eu estava ficando com ele, eu tive mais 2 Relacionamento. relacionamentos, assim, meio que serinho, né? Ai, que horror. Ai, gente. Vocês já estavam namorando? Não, namorando sério, não. Ah, então. A gente Não, amiga, tu não entendeu. Ela tava ficando com o Ian, que é o atual, mas ficando com o Para de Ian. dar nomes, Não sério. dá nomes, a gente edita. Como não estamos ao vivo, a gente corre. Ela tava num relacionamentinho quase sério com outra pessoa, entendeu? Ah, entendi. Sim. Ela acabou com essa outra pessoa e entrou num outro relacionamento com uma outra pessoa do passado dela. Aham. E nesse meio tempo, ainda continuando ficando com Giane muito bem Entendi. situada, né? o cujo Então, agora eu atual. entendi. Exato. Mas isso aí. ninguém mais. Tá, mas já Faz era parte. alguma coisa séria, não era namoro, mas já. Não era mas com será outro. assim? Ah, É que agora tem tá. várias coisas, né? Que eu fiquei muito Entendi. tempo num relacionamento, então eu tô perdida, né? Mas agora tem o ficar sério, depois o namorar. É. Que eu vou fazer Agora a gente casada. namora sério, né? Tipo, ele fala assim, que tu é minha mulher. Eu não sou tua mulher, meu querido. Ah, teve um eu pedido sou oficial, tua assim. namorada. Teve um Namorada. oficial, sim, quer namorar comigo? Eu não sabia Teve. disso. Ah, tá. Ah, isso aí eu não compartilhei. O pedido de namoro teve. Foi. Quer casar? Eu já sabia. Não, foi dia mudei, 1º de era namoro. novembro. Hã? Foi 1º de novembro. Ah, foi ano passado. Foi quando eles começaram a namorar foi oficialmente. primeiro- Mas tu não sabia, gente, eu Foi, não sabia. foi 1º de novembro que ele falou assim, vamos namorar, não sei o que. Vamos, tá. Já Mas estamos aí. não, eu perguntei pra situar, porque, por exemplo, tipo, vou contar a minha história, então, aí já vou aproveitar essa história. Eu vou fazer 8 anos de relacionamento com a Lê, né, com meu marido. A gente tá Bastante casado há 7. tempo. Estamos casados há 7, só que 8 anos de relacionamento
fixo, porque antes disso a gente namorou alguns meses, namorou uns 3, 4 meses por aí. E aí a gente terminou, eu já contei pra vocês, né? Eu terminei com ele porque eu queria ficar sozinha. Eu tinha saído de um relacionamento de 6 anos. Sim. E aí, poucos meses depois, comecei a namorar com a Lê. A gente ficou algumas vezes e ele já quis namorar e tal. E eu meio que fui no embalo. E aí, passou uns 3, 4 meses e eu não quero. Eu quero continuar curtindo. Tava muito bom solteira. E quando eu namoro, eu namoro. Eu levo a sério, né? Então, eu sou uma pessoa fiel. Eu sou taurina, gente. Taurinos são muito fiéis. É? Sim, taurinos são fiéis. Os homens também ou só as mulheres? Aí, eu já é outro departamento. Eu tô falando de mim. Eu sou muito fiel. Então, eu tava namorando. E aí, só que eu sou muito livre, sempre fui e sou ainda até hoje. Eu saía muito sozinha, mesmo a gente namorando. O Alexandre fazia faculdade na época e eu só trabalhava, então eu tinha mais tempo. E aí eu saía sem ele muitas vezes. E aí, quando eu saía sem ele, as vontades surgiam e eu pensei, pô, não posso estar namorando, não vai rolar, eu preciso estar sozinha. E aí a gente terminei com ele no Dia dos Namorados? Terminei. Enfim. Que presente. A gente terminou. Porque eu queria ficar esse tempo livre. E aí, quando eu voltei com ele, meses depois, quando a gente voltou a namorar, a gente voltou a ficar, na verdade. Eu tava com ele e com vários, por isso que eu te perguntei, porque eu ficava com ele e eu tinha vários outros rolinhos, e ali eu tinha que me decidir, né, se eu vou parar pra namorar alguém com quem. Porque, né, eu tinha várias opções ali, né, vários contatinhos. E acabou que eu entendi que eu realmente gostava dele, que era com ele que eu queria ficar, que estamos aí até hoje, né? Sim. Então, acabei decidindo, né? Então, eu digo pra todo mundo, digo pra ele, inclusive no nosso casamento eu falei isso, né? Eu escolhi ficar com ele, né? Eu tinha ali opções e eu não, é esse aqui que eu quero. É esse que eu quero. É esse que eu quero, eu escolhi ficar com ele e estamos juntos aí. Mas eu te entendi super. Só que eu não tinha definido nada sério com ninguém. Sim. Não, e até com o próprio... O que era um pouquinho mais sério, porque, né, eu tinha uma relação já com o Alexandre, a gente já se conhecia mais, né? Então, pros outros eu até não falava muito, né? De um dos outros. Mas pro Alexandre eu contava tudo. Foi bem isso, assim. Porque no período que a gente tava só ficando, que a gente não tava namorando ainda... Ele me falava das gurias que ele ficava e tal, eu falava pra ele, assim, algumas coisas, sabe? Então, ele sempre me falou tudo quando a gente tava ficando. A gente era muito amigo, né? Uhum. Era o meu caso com o Alexandre. Então hoje, se ele fala alguma coisa pra mim, eu sei se ele mentiu ou não. Sim, já conhece, né? Já conhece. É o meu caso, né? A gente é muito amigo ainda, né? Mas a gente tinha, além da relação de namorados, que quando a gente terminou, a gente continuou sendo amigos, né? Até eu tentava fazer ele se afastar um pouco, porque o Alexandre... Eu terminei com ele, né? Então eu tava bem resolvida no meu sentimento, mas ele não. E eu via que ele sofria e eu ficava dizendo pra ele, cara, vai curtir também, vai aproveitar, né? Eu tô vivendo, não fica muito na parada, porque eu não quero um relacionamento agora. Eu vou continuar sozinha. Se um dia eu quiser e eu te procurar e tu não me quiser, é problema meu, me ferrei. Exato. Mas eu não fica me esperando. Eu sempre dizer pra ele, não fica me esperando. Só que aí teve uma situação, que é essa situação que eu quero contar, que foi uma das coisas, né, que eu... Nem ele sabe, nem pra ele eu contei isso. Que fez eu, opa, para aí, tem alguma coisa diferente aqui, que ajudou eu decidir por ele. Que eu ficava com um monte de cara, ficava com ele às vezes também. Ele sabia que eu tava saindo com várias pessoas, mas eu não falava, por exemplo, hoje eu saí com fulaninho e fiz tal coisa. Hoje sim. Eu não detalhava as coisas pra ele, embora ele me perguntasse. Ele perguntava, mas eu não falava muito. Aí ele, uma vez, ele saiu lá com alguém e tal, e aí no outro dia, do nada, ele me mandou uma foto, tipo, olha o meu look, não sei o que eu senti que não era o look que ele queria mostrar coisa, porque ele tava com um mega chupão no pescoço. Eu não vi a roupa, eu vi o chupão primeiro, óbvio. E aquela situação ali me deixou com tanta raiva, que eu fiquei meio, por que eu tô com raiva? Sim. Por que eu tô sentindo isso? Não era pra eu sentir, ele tá fazendo exatamente o que eu estou fazendo e que eu ficava o tempo todo dizendo pra ele pra fazer. E ele se jogou, por que isso tá me incomodando? E aí eu dividi apartamento com as minhas amigas, né, na época, e aí eu contei, uma delas, inclusive, foi minha madrinha de casamento, porque, né, viveu toda a situação ali com a gente. E aí quando eu contei pra ela, olha a foto que o Ale me mandou, não sei o que, vai lá surtando, xingando, ela olhou pra mim, mas tá aí, amiga, por que tu tá brava? Tá com ciúmes? Tu tava com outro ontem também, tipo, tá tudo certo, por que tu tá brava? E aí eu, mas eu não fico mostrando pra ele mandou a foto pra esfregar na minha cara, que ele tava com alguém, não sei o quê. E aí ela, eu acho que tem um ciúme aí.
E aquilo ali deu o alerta. Amiga. Então, essa foi a minha história, assim. Nem o Ale sabe. Quando ele ouvir isso, quando ele assistir, ele vai ficar sabendo que essa foto... Tu tá me devendo ainda dessa foto, tá? Mas essa foto fez eu entender, pô, eu gosto do cara. Eu tô aqui de rolo com vários, mas é desse aí que eu gosto. Porque os outros, às vezes acontecia de eu estar na festa e de eu ver um lá que eu já tinha um rolinho e tal, pegava outra e eu dizia, tudo certo, eu vou pra cá também. Mas o Ale não foi legal, não bateu legal. E aí eu, tá, então é porque esse eu gosto mesmo. Sim. E tamo aí, né? 8 anos de relacionamento, um filho. Sim. Sinal que era o pra caminho ser. mesmo, era pra ser. É era pra verdade. ser. Eu acho que eu não vou me casar assim mais. Eu acho que não. Aí casar de novo, eu acho que eu não vou casar de novo. Não, Se casar um dia a de gente novo. separar, eu não vou casar Quer de dizer, novo, eu não. nunca casei de fato, né? Eu me juntei. Mas acredito que eu não vá ter outro relacionamento assim de ir morar junto. Acho que não. E tu, Gi, conta uma história aí pra nós. Uma história que ninguém sabe. Uma A Gi é situação aquela, né? curiosa. Sai, como é que é? Sai de coisa. casa na quinta e volta só no domingo. A Gi é come quieto, Era né? A famosa santa. mineirinha. Eu tava aqui lendo e pensando. Na sexta-feira santa, mulher, tu saiu de tarde e voltou no outro dia. Eita, nós. Final do dia. Não, mas no final demais. Ai, queria. Ai, como eu queria poder fazer isso, meu Eita, Deus. Queria muito. Ah, eu fazia quando eu era sozinha. Eu queria muito, né? Não, Mas, ninguém dependia de mim ali. não mas tinha é o nada, dia não que tinha eu saí. responsabilidade O nenhuma. dia que eu saí, fui jantar e depois, né, fui. Foi pra cama Se redonda. divertir. Né, fui me divertir, Foi daí me feliz da acordei cama. assustada, já era 10 horas da manhã, mandei mensagem pra minha mãe, sim, né, teu despertador tá aqui comigo, por isso que tô se acordando. Gente, eu só vivi isso quando eu saí de casa, né? Saí da casa dos meus pais, fui morar sozinha. É que eu fui viver essas coisas. E eu não era muito novinha. Eu vim pra Porto Alegre com 26 anos. Então, não, 27. Com 27 anos. Tipo, eu já não era mais tão novinha. Mas eu nunca tinha vivido aquela experiência de morar sozinha, de eu ser responsável por mim mesma, os meus horários, não ter, né, que tá avisando, comunicando ninguém. A primeira noite que eu saí com essas minhas amigas, que eu vim morar numa kitnet com umas 2 amigas. A primeira noite que a gente saiu, assim, e que eu me dei conta, gente, 4 horas da manhã e meu telefone não tá tocando, não tá minha mãe aqui, onde é que você tá? Não sei o quê. Eu falei assim, eu vou voltar a hora que eu quiser. Meu Deus, que mundo legal. Aí deu, né? Aí eu me soltei. Eu trabalhava pra pagar os rolês, era isso. Pagar... é minha vida antes Comia mal, era bem isso. Eu e as gurias, a gente pagava aluguel, pagava, né, as contas, aluguel, luz, as coisas ali que precisava. E o que sobrava a gente só gastava em farra. A gente comia mal pra ter dinheiro pra beber. Sim, mas tu sabe que eu, quando eu já era mãe da Laura, né? Só que eu tinha um emprego, assim, maravilhoso, né? E eu ganhava muito bem. Eu não ganhava mal, mas eu dava um jeito. Só que eu morava com os meus pais, né? E foi uma época bem onde a Laura parou de mamar. Ela tinha 2 para 3 anos, assim. E daí minha mãe falou assim, agora tu pode voltar a sair. Minha mãe falou assim. E daí eu comecei a voltar a sair. Só que a minha mãe falava assim, tu quer sair? Tu vai, né? A gente vai ficar com a Laura. Mas, porque, claro, a Laura era a primeira neta, né? Era era o xodó, era todo um arredomo por volta da Laura. Minhas irmãs, sabe? Tudo na volta da Laura. Daí minha mãe falava assim, tu quer sair, tu vai. Mas, a hora que a Laura acordar, tu vai ter que acordar junto. Porque daí, no outro dia, eu não vou cuidar dela. E daí eu falava... Beleza. Né? Eu falava, chegava sexta-feira, chegava sexta-feira. Na sexta-feira eu ia lá pro Acadêmicos, que tinha o pagode na sexta-feira, eu ia, né, com as minhas amigas. Daí no sábado eu já ia no Bola de Fogo. E daí, daí no domingo eu já ia em outro, entendeu? Então sexta, sábado e domingo eu saía assim direto, sabe? E eu fazia faculdade, né, de pedagogia nessa época. Na sexta-feira eu já levava minha roupa dentro da bolsa, já saía de lá pra me arrumar na casa de alguém, entendeu? E ia. Só que daí assim, eu ficava podre, né? Chegava segunda-feira, tava podre. Hoje porque eu paro e penso, eu não como é que podia eu dormir, aguentava. né? A hora que a Laura acordasse, eu acordava. Só que, eu aguentava assim de boas. E em relação ao dinheiro era bem isso. Porque eu não precisava pedir dinheiro pra ninguém.
É isso, sabe? Essa liberdade, Entendeu? nossa, era E muito daí bom. a minha preocupação. Por isso que eu sempre brinco até com as gurias que saudade, que a minha preocupação era se eu não ia repetir a roupa Exato. e se eu ia ter dinheiro pra nossa. pagar o kit. Ai, Ah, meu Deus sim. do céu. Olha só, né? E aí é porque Pagar o rolê. era isso que a gente se preocupava, sabe? Porque. Eu ia trabalhar, eu trabalhava em loja. Alguns Né? pais por aí também, né? Verdade. Eu trabalhei numa escola. Meu primeiro emprego aqui em Porto Alegre foi numa escola, que eu ganhava mal pra caramba. Depois, quando eu comecei a trabalhar em loja, que eu dava consultoria de moda na loja, aí eu já ganhava melhor. Porque além do meu salário que eu tinha fixo ali, ainda tinha comissão da loja, né? Então Sim. eu ganhava um pouquinho mais. Ali eu tava grande. Tava grande, assim, ó, gigante. Então eu me enlouqueci. Que aí chegava o fim de semana, eu saía na sexta-feira, mesmo que eu tivesse que trabalhar na loja depois no sábado, das 9 às 7 da noite, eu saía na sexta-feira, dava uma cochiladinha em casa e aí eu ia pra loja já com a roupa dentro da bolsa, porque eu nem voltava pra casa. Da loja eu já ia pra casa de uma outra amiga e ali a gente já se preparava pro rolê. Eu ia muito no Preto Zé, esses tempos a gente falou no Preto Zé, né? Eu ia muito no Preto Zé naquela época. Aí eu ia no strike, eu não ia no Preto Zé. E ali a gente já emendava pro outro rolê, eu só voltava pra casa às vezes no domingo e às vezes nem isso. Às vezes domingo eu acabava dormindo numa outra amiga e na segunda-feira ia trabalhar. Segunda da noite é que eu botava meus pés em casa. E as gurias que dividiam o apartamento comigo, eles falavam, opa, o rolê foi bom esse fim de semana. Foi. Porque quando eu comecei a trabalhar na loja, eu fui conhecendo outras pessoas, né? Então eu não andava só com as minhas amigas que dividiam o apartamento, né? A gente saía com outras pessoas também. E as gurias namoravam naquela época, né? Eu vim pra Porto Alegre namorando, mas aí teve um período, eu terminei meu relacionamento, eu fiquei bem livre ali, né? Até voltar com o ex, mas isso é assunto para outro episódio, Sim. né? Então, eu estou Vamos lá, Gi. aproveitando agora, né? Porque eu entrei no meu antigo relacionamento muito cedo. Eu, com 14 anos, eu já morava sozinha. Eu morava sozinha nos fundos da casa da minha avó de coração, que era uma peça com banheiro, eu já morava ali. E nessa época, assim, eu já conheci o meu ex, que é o pai da minha filha. Então, já me apaixonei e tudo mais. E ali a gente começou a ficar, e daí já começamos a namorar. Então, essas coisas de festa, como a gente tinha 14 anos, 15, era festinha de garagem. Primeiro a gente começava nas festinhas de garagem, e já namorando, né? Daí depois, sim, todas as festas eu ia de casal, né? Sempre de casal, é diferente. Daí né? depois a gente já se juntou, já casou, enfim, daí vem a Lívia. Então, agora que eu me separei, Vocês ficaram quanto tempo juntos no total? Foi 13 bastante? anos. Nossa. Muito tempo. 13 anos. A metade da tua vida. Não, exatamente. Não A Gia é recomendo. novinha, gente. Ela não falou a idade dela aqui. A Gia é novinha, mas 29. novinha de nós. Vou fazer Nossa, 29 neném. esse ano. E então, agora que eu estou me permitindo, estou vivendo, né? Só que, claro, não posso fazer tanta loucurada porque eu sou mãe, né? Então tem todo aquele rolê, aquelas coisas. Não é sempre É uma que pessoa dá. pública. Não, mais por ser uma É, pessoa uma pública, pessoa- mais por ser uma pessoa pública do que por ser mãe. Vamos constar isso, né? Porque o ser mãe não é problema. Embora a sociedade não enxergue assim, mas Não, é bom que enxergue. eu digo tipo, assim, mais pela responsabilidade, Ah, tá, por ter entendeu? responsabilidade, É, ok, de tipo, ok. sair na sexta e voltar só no Sim, domingo. mas não dá. Ai, queria. Infelizmente Dependendo não da dá. onde ela, se ela estiver com o pai, né? Ou Ah, com alguém da tudo bem. extrema confiança, e daí, ok, posso fazer essas loucuradas aí. Então é isso, agora eu tô me permitindo, né? Tu sai de uma vida totalmente Totalmente diferente pra diferente. entrar em outra, né? Mas eu tenho que daí tá me policiando, porque eu não sou também tão guriazinha pra tá fazendo, né? Qualquer tipo de sei. coisa, Mas né? tu tem alguma situação aí pra contar pra nós? Alguma Ai. situação curiosa ou Tá. algo que ninguém Vocês estão saiba dando ainda? seguidores nos últimos tempos. gente. Conta pra nós. Então, gente, eu me separei, né? E é óbvio, né, que eu fui aproveitar a minha vida, mas tudo no off. No off. Tudo no off, né? E, enfim, que não foi tão fácil assim a separação, a aceitação, digamos, não da minha parte, da outra parte. Então eu tinha que estar cuidando ali de tudo que eu fazia e tal. Então eu fiz muita coisa no off, é isso. Tava numa vibe assim de estar saindo praticamente quase todos os finais Mas vai de continuar no semana. off ou tu vai contar pra nós? Não, agora- É isso agora- que a gente quer saber. Agora eu já tô numa fase mais que Ah, pode expor. explanar. Tá, Pode explanar. É a fase da revoada. É, pode Essa fase explanar. boa. Tu, Paulinha, tem uma história pra contar pra nós que ninguém saiba, curiosa? Pois é, não sei se eu já falei em alguma live, eu contei pra vocês também. Mas em relação mesmo, assim, que vocês falam sobre histórias, né, de relacionamento, assim, eu lembro que quando eu conheci o Vitor,
eu saía muito, eu ia muito no Preto Zé, né, Farms, eu batia ponto direto na Farms, e eu conheci o Vitor na Farms, só que eu conheci o Vitor assim, como eu vivia lá, quinta e sábado eram os dias que eu era direto, assim. O Vitor, pra quem não sabe, gente, esposo, digníssimo esposo. E eu batia ponto na Farms quinta e sábado tava ficando um negócio chato já, porque sempre as mesmas pessoas se conheciam, sabe? Sim. E aí o Vitor me viu numa festa anterior e quando ele ia chegar em mim eu fiquei com outro cara. E eu nem sabia que o Vitor existia, né? Quem era Vitor na fila do pão. E aí, não sabia, assim, né, desse interesse. E aí, foi no final de semana seguinte, num sábado, e eu tava subindo, pra quem, né, não foi na Farms ou não teve a oportunidade de conhecer a fazendinha, era uma casa de festa, era bem legal, assim, e tinha 2 andares, e tu subia as escadas pra ir no banheiro. E aí, eu tava subindo essas escadas com as minhas amigas, e o Vitor tava descendo, e aí quando eu passei por ele, ele falou... eu já te vi, hein, na Farms passada. Ele falou mais ou menos assim. E eu falei pra minhas amigas, eu cheguei no banheiro e falei, vocês viram o que aconteceu na escada? Deu, gurias, a nossa vinda aqui acabou aqui. As pessoas estão reconhecendo já. Ela passou por mim e falou que me viu semana passada aqui. Pior que é bem assim, começa... E aí, tá. E aí, aí a gente fui no banheiro e tal, e quando voltei pra festa, o Vitor acabou me achando, a gente conversou um pouco, mas ele tava, tipo, muito bêbado. Mas, né, acabei ficando com ele naquele dia, a gente trocou o telefone e tal. Só que o Vitor, ele é 3 anos mais jovem que eu. E aí, na época, eu pensei assim, mas jura? Eu não sabia, ele também é mais novo, ele é mais novo que eu também. 3 anos mais novo. E aí, eu, tipo, já tinha, sei lá, quando eu conheci ele, a gente tá há 9 anos juntos. Eu tinha já uns 25 e ele 22, assim, bebê, né? E aí eu falei assim, não, jura, nunca vai rolar nada sério com o Vitor, não tem como, olha só, cara, eu cheia de, né, preconceitos, assim, tipo, Vitor, skatista e tal, né, curtindo outras vibes. Eu tenho várias coisinhas assim. Mas aí já comentei algumas coisas, né? Eu já comentei com você. Vai desconstruindo, né, amiga, porque eu também achava talvez que não ia ter nada sério com a Lei. Eu me abro sobre isso, né? Não, eu já, tipo assim, andava de skate já, entendeu? Depois que eu e o Vitor, a gente começou a ficar. Então, tipo, todas as coisas assim que eu fui aprendendo, que eu fui conhecendo, enfim. Desdenhei, né? Dessa água nunca beberei isso. Bebi, me afoguei, tenho uma filha. Tá mergulhada ali, tá se afogando. Tá se afogando até hoje. Nessa água, exatamente. Ai. Mais uma. Se pudesse eu contar alguma coisa, alguma situação que a gente se arrependeu de ter feito. Sim. Essa pode ir. A gente não pode se arrepender, né? Já trabalhei isso na terapia, que tudo acontece como tem que acontecer. Mas eu me arrependo de ter entrado num relacionamento tão cedo, assim, tão jovem. Mas eu não me culpo porque eu não venho de uma criação de família que se diz ser padrão. Não conheço meu pai, eu não morei com a minha mãe. Família tradicional. Família tradicional. Eu não morei com a minha mãe, assim, morei com a minha mãe até uma certa idade. Depois eu morei com várias pessoas. Morei um pouco com a minha tia, um pouco com a minha avó de coração, um pouco com a minha outra tia, um pouco com a minha mãe. Então nunca tive aquela base. Nunca tive aquele negócio de alguém tá ali te orientando, sabe? Sim. Então eu acho que talvez se tivesse alguém ali me orientando, tipo, não, 13 anos vai estudar, é muito jovem, não é? Talvez um pouco por carência, eu acho também que acabou que eu me envolvi assim tão cedo, entrei tão cedo em um relacionamento e acabei ficando também, né? Isso faz muito sentido. Então, hoje eu vejo que muita coisa faz sentido, que nem na terapia própria eu vi ali que eu meio que fui buscar um pai. Eu ia te dizer isso, né? A terapia vai te responder que eu não tive. Terapia é vida. Eu negava isso, né? Eu falava, não, nada a ver. Mas eu me arrependo bastante, assim, de ter entrado tão cedo e tão jovem numa relação. Porque eu abri mão de muita coisa, né? Com certeza. Hoje ainda eu tava pensando que eu fui convidada para participar da organização de um evento, que é uma batalha de TikTok que vai acontecer lá na minha cidade, em Alvorada. Hoje eu já recebi outro convite para participar da organização de um festival de dança, também lá na cidade. E por incrível que pareça, o meu sonho sempre foi fazer dança. Sempre foi fazer faculdade de dança, eu sempre gostei de fazer.
sempre quis fazer dança. Só que eu tinha uma pessoa do meu lado que sempre dizia que dança não era futuro, que dança não dava dinheiro, que dança não era profissão. E sempre diminuindo. Então acabou que eu não fui atrás do meu sonho por causa dessas coisas que essa pessoa falava, sabe? E agora hoje eu me vejo envolvida aí nesses projetos relacionados o universo aí conspirando pra tu realizar esse sonho. Então eu acabei abrindo mão de muita coisa, deixando de fazer muita coisa na minha vida por causa de um relacionamento. Então eu me arrependo bastante. Sim. E tu, Aline? Algum arrependimento pra contar? Ter me casado com 23 anos, ter me juntado com 23 anos foi um grande erro. Também de relacionamento. Porque eu acho que ali eu deveria ter pensado melhor, sabe? Que eu na minha cabeça tinha aquela imagem que família era a mãe, o pai e os filhos. Não, na minha cabeça, eu e a Laura, a gente não era uma família, só nós duas, né? Então... Eu acho que a sociedade também coloca muito isso na nossa... E eu ficava muito com aquilo, sabe? Do tradicional, como eu falei, família tradicional, entre aspas, né? Mas e depois que eu tive a Laura também, eu fiquei com um pensamento, assim, muito que... ninguém vai querer ficar comigo porque eu sou mãe, sabe? Porque eu fui mãe muito nova, eu tinha 19 anos, né? Então eu fui a primeira das minhas amigas a ter filho. Então eu fiquei com aquilo, né? Ninguém vai querer ficar comigo, ninguém vai me querer, porque eu sou... na tua bolha tu era muito nova, porque 19 anos até tu nem era tanto, né? Pensando nos índices. E eu fiquei com aquilo, sabe? Então, tanto que eu me coloquei em várias situações, assim, em vários relacionamentos muito ruins, por ficar sempre nessa busca, sabe? Sim. E quando eu conheci, né, meu ex-marido e tudo mais, tipo, a gente se conheceu e já se grudou, entendeu? E não se largou mais. Eu acho que ali eu deveria ter pensado, mas também não tinha... Foi mais ou menos a minha situação. Mais ou menos como isso. Não tinha só que motivos diferentes. Não por ser mãe ali sozinha e eu por ser carente de família. Não ter tido uma família. Exato. E daí, assim, e o pior é que, assim, a minha mãe me alertou, sabe? Falou, não, né? Não é o momento. E eu com aquilo, não quer que eu saia de casa, sabe? Aquelas filhas revoltadas. Revoltes. Porque eu sou conhecida lá em casa como a revoltada. Gente, quando eu penso que eu vou passar por essa fase do meu filho se revoltar comigo, dá pra olhar um bem isso. Cara, eu tenho uma questão, assim, muito pessoal, que eu sou muito empática, né? E eu sempre, né, tô disposta a ajudar todo mundo e auxiliar, pode, né, enfim, as pessoas podem contar comigo. E pra mim me frustra muito quando eu confio, sabe? E acredito que aquela pessoa realmente ou tá me ajudando, ou tá fazendo alguma coisa, né, por mim, assim, de bom intuito, assim como eu faria também. E daqui a pouco, assim, essa atitude, tem alguma atitude, alguma coisa assim que decepciona. E eu passei, no meu último trabalho, eu tive uma situação assim, sabe? Eu confiei nas pessoas que eu trabalhava e eu me frustrei muito, assim, quando eu saí e vi que, tipo, cara, eu abri, né, meu coração, abri minha vida, me coloquei à disposição, eu ouvi todo mundo e me chocou. Eu fiquei meio que um período, assim, analisando essa situação e ver que aquelas pessoas, na verdade, elas não se importavam com nada, sabe? Então, eu tive que reconstruir, acomodar esse sentimento dentro de mim. E fazer, tipo assim, a gente não pode, né? Infelizmente, por mais que a gente faça sem esperar algo em troca, a gente também precisa, né, ter um limite no se doar, né? Porque quando a gente se doa, porque assim, né, tu acaba sendo usado, né? Foi assim que eu me senti, né? As pessoas te usam, né? Acabam colhendo a tua energia, se erguem e tu fica ali, tipo, né? E tu fica ali sugado. Sugado. Então, acho que isso é uma coisa, assim, que eu me arrependeu e que é uma coisa que eu venho moldando, assim. Eu entrego, eu não deixei de ser uma pessoa empática, mas eu tenho filtrado muito isso, sabe? Pra não deixar que aconteça de novo. Então, eu poderia falar sobre várias coisas, mas pra não pesar muito, vou falar um arrependimento, que não é tão arrependimento assim, mas eu me arrependo de não ter levado essa ideia de fazer nosso podcast mais cedo. De não ter insistido nisso mais cedo, porque não é um pensamento de agora, é algo que eu já vinha
planejando e pensando há muitos meses, né? Não digo um ano, mas quase um ano já, vários meses. E eu sou uma pessoa muito receosa, eu tenho muito medo de me jogar, de correr atrás das coisas. Eu demoro muito, eu preciso de empurrões. Vocês me deram muitos empurrões, estamos aqui graças a esse. Então esse é o meu arrependimento de não ter me jogado mais cedo pra gente realizar isso. Uma pausa aqui, gente, a Aline vai fazendo Não, bem natural, amiga. Não, eu vou seguir falando. Isso. Mas é isso, esse foi o meu arrependimento do que eu vou citar aqui, pra não falar algo muito pesado, senão eu falar umas coisas, pesar muito o clima. Pra gente finalizar, a última do quadro. Essa é pra você. Esse é o momento daquele shade, né? O momento de dar a indireta, de mandar um recado, esses quadros, inclusive, galera, vou abrir aqui pra falar pra vocês. Eu parei que as gurias estavam falando. Definindo a foto. Estamos definindo a foto. Não, a gente falando, daí tu pode fazer, tá? Então a gente precisa olhar. Vamos seguir aqui falando. Pode seguir falando. Deixa eu explicar pra galera. Esses quadros que a gente falou aqui, eu vou abrir pra vocês também, pro público, né? Quando eu falei que o público vai ter esse espaço aqui pra soltar o verbo, então vocês podem usar esses quadros, né? Contar uma situação que vocês quebraram. Tá? Depois eu vou deixar tudo certinho quando a gente publicar, né? Quando isso vier a público, vai ficar tudo certinho ali, quais são esses quadros, para poder as pessoas escolherem sobre o que vão falar. E vai ter esse momento da indireta e do recado, que pode ser o famoso... Eu sou muito antiga, gente. Correr elegante. Quem lembra de correr elegante? E essa ideia surgiu, né? Uma memória minha com meu pai. Eu escutava muito rádio com meu pai. E sempre tinha um momento, né, dos programas de rádio que eles liam cartas ou ligações, né, recebiam ligações dos ouvintes. E aí tinha o momento do recado do coração, do recadinho de amor, as pessoas mandavam, né? Que chamavam, né, o correio, o Robson, isso mesmo. Chamava o correio elegante por isso, né? Que a pessoa dava aquela indiretinha, né? Então, esse espaço também é para isso. Se você não quiser, né, ser identificado, a gente não vai falar de quem é a foto, de quem é quem é que tá mandando esse recado, mas se quiser, quero mandar uma indireta pro fulaninho, pra algum lugar, é isso, tá? E esse é o nosso momento, gente. E aí, uma indireta, um recado pra alguém que vocês queiram dar, ou pra algo, pra algum lugar. Dona Gi Ferreira, esse é o seu momento. Ai, gente, deixa eu pensar em indireta. Tá pensando... Vivo mandando indireta lá nos meus negócios. Eu também, eu sou a rainha das indiretas, né? Aproveita esse espaço, deixa eu pensar. Vou deixar aqui uma indireta, mas na verdade pode ser uma direta, sem dar nomes, né? Mas como a gente estava falando aqui, né? O nosso intuito e falar um pouco do nosso trabalho com as redes sociais, a minha direta vai para as empresas, enfim, agências de publicidade deste estado que acham que é país. Isso já é uma indireta. Isso já é uma indireta. Para terem mais cuidado nas suas seleções, para serem empáticos, para saírem da bolha, né? A gente tem acesso à informação, usem isso, né? A gente vive num país que tem um problema social gravíssimo, onde a gente tem muita gente que não chega, né? Não tem acesso à internet. Que se pense na amplitude disso, que vocês não pensem só em números, em views, em grana, muito embora isso seja importante, porque a gente sabe que isso, né, paga as nossas contas através da publicidade, mas que vocês consigam ter coerências nas suas escolhas, né? Sair da bolha é o mais importante nesse momento. Sair do núcleo dos coleguinhas e dos conhecidos. Exato, gente, vamos abrir esse leque aí. Deu desse negócio de indicação do coleguinha, do fulaninho, cara, tem uma gama gigantesca de pessoas muito boas, muito qualificadas e de que estão pedindo passagem também. Então eu acho que esse é o meu recado. Vale pra galera entender também que isso cresce o mercado, cresce o estado, né? Bem o que a gente falou quando a gente citou o Big Brother, que é sempre um padrão que é vendido de fora do estado. Quando eu falo, saio daqui, que já saí várias vezes, até porque eu não sou do Rio Grande do Sul, eu sou do Rio de Janeiro. Todas as vezes que eu vou pra fora, que eu vou visitar a família e tal, eu digo que moro no Rio Grande do Sul, as pessoas me fazem a mesma pergunta. O Rio Grande do Sul só tem gente loira de olho azul, né? Sim, é o que todo mundo pensa, né? É o padrão que é vendido, então, né? Vamos abrir pra galera conhecer o povo daqui, sabe? Tem muita gente aí, né? O Rio Grande do Sul não se resume a 8 influenciadores, tá? Tem um número muito maior. Exato.
Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que tá na hora de quebrar esse paradigma, né? Essa questão social, assim, que se tem nessa leitura. E isso também é uma leitura que se faz até em relação ao futebol, né? O próprio Grêmio, que é um clube que não pode negar os fatos, né? Acho que muito embora venha trabalhando para melhorar, precisa fazer muito mais, né? Para ser de fato antirracista. Tem uma história muito triste, né? Por trás de tudo isso. Então eu acho que é isso, gente. Essa é a minha dica, assim, né? Estudar, se atualizar. Essa é a tua direta. É a minha direta. Posso eu? Então, já que a Paulinha mandou a indireta direta para as empresas, eu vou mandar para as colegas de profissão. Dizer que o sol brilha para todas, que não precisa uma puxar o tapete da outra, não precisa uma fazer como é que se diz, a caveira? A caveira da outra com as empresas, que as coleguinhas brancas, elas podem também indicar o nosso trabalho, nos indicar, né, já que elas têm bastante visibilidade. E é isso, gente. Para não ter rivalidade na nossa profissão, que ninguém aqui é concorrente, são todas colegas, cada uma tem o seu perfil, tem o seu conteúdo, tem o seu trabalho, então uma é diferente da outra, tem espaço para todo mundo, e quem decide é as marcas, é as empresas, não precisa competição, não precisa rivalidade, não precisa ficar falando mal uma da outra, principalmente para as empresas, né? Então é isso, o meu recado, a minha indireta são para as colegas. Ok, ótimo. E tu, Aline? Sua indireta, recado. Como a Gi deu o recado para as colegas, a Paula para as empresas, eu vou deixar um recado para quem nos acompanha, para os seguidores. Boa. Um conjunto aí bem que legal. Pessoas, né, que nos acompanham, que nos assistem, vocês precisam entender, assim, que nós também somos seres humanos, né? Nós também temos os nossos dias ruins, também temos os dias que precisamos de uma palavra, né, de conforto, assim como muitas vezes pedem para nós, né? Sim. E trabalhar com as redes sociais não é algo fácil, que exige muito. Não é só postar um stories, não é só postar uma foto. Exige muito do nosso mental, da nossa criatividade e tudo mais. E a ferramenta Instagram, tá? Não nos paga valores para estar ali criando conteúdo, mas sim, nossa renda a gente tira da onde? Das publicidades. E para tirar, e para que a gente possa ter mais oportunidades, né? Digamos que assim, novamente, quando somos contratados, a gente precisa que pelo menos dê uma curtidinha nas nossas fotos, né? Porque o que, assim, parece que às vezes quando a gente posta uma publicidade, as pessoas fazem de propósito e não curtir, não comentar, não fazer nada. E a gente precisa tanto daquilo ali. Às vezes a gente posta uma coisa nada a ver e dá um engajamento alto. E quando tu precisa do engajamento. Exatamente. Eu tenho essa sensação também. Exatamente. Aí me dá parece que rola um boicote, né? Tipo, não, então só porque... não vou fazer. Exatamente. E daí a gente vê lá as influenciadoras, outras, né? Que não fazem nada praticamente. O engajamento, boom! Não lá. Tem nada de as influenciadoras não melanina acentuada. Quem assistiu Medida Provisória vai entender. Com o engajamento lá no alto, sabe? Isso às vezes desanima, real. Desanima mesmo. Boa, bom recado, boa direta. E eu coloquei em direta, mas foi diretaça, assim, né? Vocês três deram diretas, né? E o meu recado é... nos acompanhem, sigam esse podcast. Né? Tudo relacionado ao trabalho. Exatamente. Marcas, seguidores e colegas. Seguiremos nesse mesmo caminho. Mas daqui pra frente vamos ter como é que se fala? Mais... Outros temas. Outros temas bem focados. Para cada episódio teremos um assunto, pauta. Sexologia é o né? E no final sempre teremos esses quadros
para a gente debater aqui, né, contar as nossas histórias, enfim, largar as nossas diretas e ler também, né, os recados do público quando vocês nos mandarem. E o meu recado é esse, nos acompanhem, né, prestigiem nosso podcast. A gente está muito feliz de estar realizando isso. Eu, principalmente, que fui o pontapé inicial, assim, foi da onde partiu a ideia, que as gurias já gostavam, já tinham mais ou menos uma vontade também de fazer isso, e aí me deram esse empurrão e me abraçaram completamente. E eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Eu tô muito feliz que a gente tá realizando isso. Muito feliz também. E é isso, meu recadinho é esse. Nos acompanhem, nos prestigiem, né? Não só aqui no podcast, mas os nossos trabalhos, né? A gente batalha bastante para realizar tudo que a gente realiza. Então, né, vamos nos vender aqui. Qual o teu arroba, Aline? Mãe Crespa. Arroba Mãe Crespa. Gi, teu arroba? Gi Ferreira. Paulinha? Paula R. Borges. E o meu, arroba Lídia Góes, com 2 S's. Muito obrigada, vamos encerrar aqui e até o próximo! Uhul.